Oi, meus queridos, tudo bem com você? Salve, salve, RuivoCast no ar. Hoje vamos falar de políticas públicas, né? Pois é, gente. Assunto interessante sobre o plano diretor da nossa querida cidade de Sorocaba. Como vai ficar a situação, o zoneamento, né? A questão onde pode abrir, onde pode ter comércio, aonde a área rural vai se tornar área urbana na cidade de Sorocaba, aonde a gente pode construir prédio, que tamanho esse prédio pode ser construído, né? O aeroporto de Sorocaba vai prejudicar na questão do plano diretor, porque agora o prefeito está falando da questão de ter um aeroporto aí de grande para receber aviões de carga, né? Que, se eu não me engano, de manutenção, perdão, aqui na cidade de Sorocaba. O plano diretor que vai buscar terreno não sei aonde, né? Sorocaba parece que não tem mais espaço para crescer. Será que no plano diretor dá para comprar um pedacinho do terreno de Araçoiaba da Serra, por exemplo? Aí que legal, hein? Aumentar a questão territorial de Sorocaba? Acho que isso aí não existe por lei, mas enfim, são perguntas que não querem calar e nós vamos perguntar hoje. Pela primeira vez no nosso programa, estamos trazendo um cargo político eleito na cidade de Sorocaba. Se vocês sabem que a gente é completamente apolítica, não falamos de política, não fazemos apologia a nada aqui, afinal de contas temos um podcast onde nós temos como mais importante levar informação relevante que possa agregar na vida do ser humano. Segunda-feira debatemos sobre espiritualidade, falamos sobre espiritualidade. Na terça, empreendedorismo e políticas públicas. Na quarta, contamos as histórias de sucesso das pessoas que se consagraram na vida. Na quinta, trazemos diversos médicos e especialistas e falamos de doenças psicossomáticas. Na sexta-feira, abordamos assuntos como arquitetura e construção. Assim é o nosso podcast, além de pinceladas sobre a cultura, principalmente dando holofote aos artistas locais da cidade de Sorocaba. Está no ar o RuivoCast, hoje políticas públicas. Eu não tomei ainda. Vamos lá, meu Deus do céu. É a primeira vez que eu me entrego a um vereador da cidade de Sorocaba. Os outros vão me matar, hein? Você vai ser responsável vai causar inveja nos meus amigos, que me perdoem, mas eu estou trazendo ele aqui por um único motivo, que é a questão do plano diretor, já que ele preside a comissão na linha de frente na Câmara Municipal de Sorocaba, que é o filho de... Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Zilda. O filho da dona Zilda, apaixonada pelo Bob Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan. Dylan Dantas. Ficou legal, né? Dylan, ficou legal, Dylan. Ficou legal. Dylan Roberto, né? Dylan Roberto, Dylan Dantas. Se fosse na época dos anos 80, seria aqueles cantores brega, não tinha? Nos anos 80? Seria. Cantavam José Augusto, um Giliardi. E teria o Dylan Dantas também, porque a música brega não, música que era romântica dos anos 80. Era romântica nos anos 80, isso. Você não lembra disso? Você é menino ainda, quantos tem? Eu tenho 41, não sou tão menino não. Aquela nuvem que passa nasci em 83 lá ali. Em cima sou eu, sua mãe lembra dessas músicas? Lembra. Brincadeiras à parte, mas o Bob, inclusive, está com filme, né, agora no cinema. Está com filme e ele... Bob Marley. Isso, Bob Marley. O Bob Dylan, isso. Do Bob Marley eu não curto tanto, mas... Não, desculpa, o Bob Marley... É que o Bob Mas tá bem velhinho o Bob Dylan, né? Eu tô confundindo ele com da música do We Are The World, que ele participou lá do musical. Perdão, gente, é isso mesmo. Não, ele é cantor de rock, né? Tudo, mas ele tinha uma pegada mais country, uma pegada mais baladinha em algumas músicas e poética, né? Ele tem um jeitão dele, né? Meio sério, assim, né? Parece que é muito legal. E foi... O que foi, filha? Estou falando Bob, lógico, inclusive Dylan, tá o Bob Dylan, como não? E o Bob Dylan teve lá naquela interpretação. Blow in the Wind, Like a Rolling Stones, então muita vamos lembrar coisa, das músicas. Muita coisa boa, né? E o que eu gosto mesmo é de trazer assuntos aqui para o nosso podcast que possa transformar a vida das pessoas, né? Que acho que é muito legal. legal. O anúncio aqui, antes eu queria até elogiar, eu vi, nossa, os assuntos que você trouxe aqui de entrevista, assuntos bons, pertinentes, sérios, então... Parabéns, tá bom? A ideia é dar holofote para os nossos artistas locais, né? Que são as pessoas do dia a dia, né? Tem tanta gente bacana, né? E aqui dá uma oportunidade, já que no podcast você consegue deixar muito à vontade, né? Sim. Por que você entrou na política, se você é completamente avesso a político? É interessante, não avesso à política, avesso a político. Na verdade, o termo político no Brasil, Ruivo, ele se tornou um pouco pejorativo. Então, quando você fala de político, o que está no consciente coletivo, né, no imaginário coletivo da nossa população? É que todo político é corrupto, todo político não presta, todo político engana o povo. E não é bem verdade isso, a gente não pode generalizar. É claro que
eu sei que tem políticos que fazem valer essa má fama que os políticos recebem, e eu também tinha todo esse preconceito antes de vir para a política. Não mudei tantos esses preconceitos que eu ainda tenho, mas eu sei que tem gente séria na política, né, e eu me coloco de um desses lados, tá bom? Tem 3 tipos de político. O ideológico, 3 tipos. O ideológico, ele não é a maioria, ele é a minoria. Mas ele é muito ativo. Ele tem muita voz. Você tem o então eu digo o fisiológico. O fisiológico, você tem o ideológico. O fisiológico é aquele que vai para um lado, vai para o outro. Centrão. Não tem posição muito definida, quer agradar a todos, é o fisiológico. Geralmente é chamado também de oportunista. Tá? E você tem o bem-intencionado, que é onde eu me encaixo. Só que o bem-intencionado já é minoria da minoria. Ele é menor do que a ala ideológica. Né? Então a gente pode citar a ala ideológica como esquerda, a gente pode citar a ala ali do... Quem dá mais? Do centro, ali, o centrão, né? O isentão, aquele fisiológico, que é a maioria, a grande maioria. E os bem-intencionados, eu digo assim, bem-intencionado como? Às vezes eles não sabem que é um conservador, ele também abre um leque de 3. Dentro do bem-intencionado, nós temos 3, que já é minoria, do bem-intencionado mesmo, que quer fazer um trabalho de verdade, de coração, sincero, honesto ali. Esse bem-intencionado, geralmente, ou ele se decepciona e é político de apenas um mandato e não quer voltar mais para a política, né? Ou ele, eu estou abrindo um leque do bem-intencionado, né? Que são 3 também. Ou ele se decepciona e sai. Às vezes ele nem termina o mandato, às vezes tem uma depressão por um tempo e volta, porque ele vê que o negócio é muito louco na política. A outra parte desse, ele vê que o negócio realmente dá para dar um jeitinho na vida e tal, ele acaba indo para o centrão lá, vira um fisiológico, vira um... ele migra. Um oportunista, ele vai para o lado dos oportunistas ali. E você tem aquele outro que às vezes nem termina o mandato. E sai de vez. Não, que não termina o mandato é o primeiro. Às vezes ele não termina, às vezes ele termina, mas é de um mandato só. Aí você tem o que migra, que vai para o lado dos oportunistas, e você tem aquele outro bem-intencionado, que ele continua, só que ele sofre. Né? Ele acaba... E ele precisa de grupo. Eu me coloco na ala dos bem-intencionados e daquele que continua e que sofre, cara. A gente ora muito a Deus, mas qual é a solução? Ele precisa de grupo. Então, que grupo? Grupo precisa de pessoas para ajudá-lo, para acompanhar os trabalhos, para motivá-lo, E nós temos grupos, né? Há 8 anos na cidade, eu promovo estudos com famílias, né? Estudos de formação conservadora, formação cristã, formação de cidadania, formação para a sociedade. E são 8 anos seguidos promovendo estudos, encontros semanais regulares, palestras. É um trabalho, é um ativismo, mas um ativismo social. É muito bacana, sempre gratuito foram os nossos encontros, nossos estudos. A gente dá aula de história, dá aula de teologia, aula política. A gente explica o porquê dos porquês ali e tem agregado muita gente. E eu só fui eleito por conta disso. Pessoas que me conheceram, que ouviram uma palestra, ou uma pregação numa igreja, ou leu meu livro, ouve um estudo, né? Ou participou de um curso que eu dou vários cursos também, e aí acabaram me elegendo. Né? Uma eleição muito sem tempo de TV, sem recurso financeiro, foi no pessoal, no tete-a-tete. Esses bem-intencionados que cresceu muito no Brasil em virtude de um período da extrema-direita no poder, que abriu os olhos e começou a trazer uma manifestação maior. Até então nós éramos pura centro-esquerda, esquerda ou ultra-esquerda, né? Não existia uma direita de verdade. Né? Não existia uma direita de verdade. Foi conhecida agora ao longo do período que o Bolsonaro ficou na presidência. E aí nós começamos a revelar nomes, né? E pessoas bem intencionadas que nunca se foram. Política, várias, né? O próprio Tarcísio mesmo, aí, como Sim. governador hoje, é um exemplo disso, né? O Zema, que não era nada do setor privado, e tantos outros nomes, né? E dos ministros do presidente. O Tarcísio ele ainda tinha sido secretário e tinha atuado em outros cargos, né? Não com mandato, com eleição, mas cargos nomeados, né? Ele estava lá nos bastidores. Mas nos bastidores. Os bastidores. Não saindo para... E agora que ele saiu para a candidatura mesmo e... Que acho que é um trabalho legal quando a gente tem uma gestão, se a gente pudesse ser prefeito de uma cidade, por exemplo, enaltecer o secretário, Exatamente. Que é bom, e falar, não, é o secretário, porque a ordem sempre vem assim, é o prefeito, é o presidente, e o coitado do que está ali na secretaria fazendo o negócio acontecer nunca recebe os louros, né? Essa é por isso que não se forma novos políticos. Políticos bons que poderiam estar aí exercendo função. Em Sorocaba, por exemplo, não consigo... quem seria hoje por exemplo, um candidato a prefeito na cidade de Sorocaba hoje? Para concorrer com o Manga é difícil. Eu acho que é difícil. Então, não tem ninguém para concorrer com o Manga. Quem era um cara bom que a gente fala assim, esse cara poderia ser o nosso prefeito, né? Um cara decente, um cara bacana, tudo bem, não estou falando mal do Manga, tá? Mas
O Manga concorre só com ele mesmo. É basicamente isso. Mas o Manga ficou engraçado na internet. Ficou legal, sabia? Acho que a criançada deve gostar dele, né? Porque ele gosta, tá... Ele gosta. Tá engraçadinho na internet. Tem os seus estilos, né? Na verdade, Ruivo, o político... Mas por que o político faz isso? Tem que aparecer. Tem que aparecer, né? Olha só, eu sou Você acha legal a estratégia dele? Olha, eu não diria legal, mas assim, eu não critico. Por quê? Hoje eu estou na política. E eu vou dar um exemplo bem claro, você vai entender. Eu sou adepto da meritocracia. Eu venho da iniciativa privada, eu sei o que, como e por que trabalhar, eu sei o que, como e por que fazer, eu sei o que, como e por que defender. São 3 perguntas mágicas. Se você sabe o que, como e por que você pretende algo, você vai lutar por algo, trabalhar por algo, já é meio caminho andado para você chegar a um sucesso. O problema é que na política não existe meritocracia. Política é finança, recurso financeiro, é puro marketing, né? E você precisa aparecer. Às vezes eu tenho uma vasta grade de trabalhos realizados no primeiro ano de mandato. Só que o que às vezes sai na mídia, uma polêmica às vezes, sai uma disputa ideológica, uma disputa política, às vezes toma mais visibilidade do que um baita de um trabalho que você desenvolveu. E a população tem memória curta. Então, ainda que a polêmica seja mais vistosa, até que seja pejorativa, passa uma semana, um mês, a população esqueceu, mas ficou com a pessoa na mente. E se foi algo muito bom e não teve tanta visibilidade, a pessoa acaba não tendo tanto impacto, né? Um trabalho. Por exemplo, se eu posto na minha rede social uma discussão política, tem 1000 curtidas. Se eu posto um trabalho realizado, um baita de um trabalho, como esse que eu estou presidindo, a Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor, fazendo um baita trabalho aí nos bastidores, não tem curtida. Às vezes eu posto lá, sai 30 curtidas. Então você vai comparar o trabalho com a polêmica. O povo gosta de desgraça. Então... O povo tem que desgraça. Começa a gritar lá, xingar pra você ver só o que acontece. Então não dá pra criticar. Porque, infelizmente, assim, a manada vai tudo pra rocha. Ao invés de ir ao contrário, né? E buscar informação que é relevante. Se soubesse que conhecimento, mas dá trabalho, né? Conhecimento e sabedoria liberta, nem de política a gente precisava, né? Aliás, eu vi uma história... Repete isso aí, conhecimento... E sabedoria. Vai palestrar para nós esse cara. Vou te convidar para palestrar para nós lá. Porque é o seguinte... O diabo, que para mim é só uma figura, né, criada pela sociedade religiosa mundial, que na realidade o diabo é nosso medo e os nossos sentimentos que não são controlados, né, que baixa a nossa frequência, e nós andamos alinhados aí, digamos assim, com os obsessores e espíritos ruins. Quando nós elevamos a frequência, nós conectamos com o bem, com a natureza, com Deus, com o divino, e é isso aí. A centelha divina dentro da gente se manifesta e se conecta com o espírito, né? Eu gostaria de aceitar um próximo convite seu e não vim aqui como o Dylan político, de um Dylan teólogo. Aí a gente entra numa seara de um bate-papo muito proveitoso, como sou defensor da liberdade religiosa, mas tem muitas considerações. Eu estou em formação, né, ministerial, pastoral, eu estudo pelo menos teologia há 15 anos. Ontem eu trouxe quem aqui? Um ex-padre ontem aqui, né? Um ex-padre? Foi um ex-padre. Bacana. Mas eu adoraria vir só para tratar em assuntos... Mas só para te falar. E aonde o diabo não mexe no mundo? Porque o serviço está sendo bem feitinho, nos políticos. Porque o político é onde ele fala assim, eu não preciso ensinar mais nada, porque eles fazem a lição de casa perfeitamente. Compete com ele? Não, compete não. Os ensinamentos dele que já foram pregados e já colocados em ensinamento, ele no mundo inteiro ele já consegue fazer isso muito bem. Então ele falou assim, com os políticos eu estou despreocupado. Eu vou dando uma distorçãozinha ali na educação, deixando a galera receber coisas subliminares. Ele já tem seus discípulos na política, né? Na própria igreja, né? Porque as pessoas vão na igreja rezar, dizer amém e dar glória a Deus e dar paz de Deus lá na igreja, depois a semana inteira não ter um comportamento adequado, né? Fica correndo atrás do rabo, com ansiedade, com medo do boleto que chega. Então, quem tem medo não tem fé. E quem não tem fé não está aliado a Deus. Mas não é desse assunto que nós vamos falar. Nós vamos falar de plano diretor. O que é plano diretor? Ora, o plano diretor, Ruivo, ele é para o cidadão aqui que nos acompanha e vai nos acompanhar também aí em outro momento, mas é o principal prognóstico de crescimento de uma cidade. É o que define os rumos da cidade. Mas que rumos que define? Uma cidade, para ela crescer e se desenvolver, ela tem que ter um projeto, ela tem que ter um plano que dirija o próprio crescimento dessa cidade. Então, você tem uma casa e você quer aumentar, você quer fazer um sobrado. Você já tem uma casa, tem um terreno. Aí você vai verificar se há espaço naquele terreno para você fazer uma churrasqueira. Se há espaço, de repente não há. Se vai ter um corredor para que os seus convidados possam entrar para ir até aquela área para poder participar do churrasco
onde está a churrasqueira. Será que vai ter espaço para colocar uma mesa ali, uma piscina? Né? Aí, bom, enfim. Então, será que eu posso levantar a casa e fazer fazer mais cômodos, um mini prédio, por exemplo, fazer andares? Na favela do Rio de Janeiro é assim, né? Ah, não, aí nem precisa. Aí você faz um puxadinho. Eu não sabia que você vende, né, o puxadinho para cima, né? Eu morei muito em favela na capital paulista, e eu tenho umas considerações importantes para falar, mas olha só. Então, se você pensa nessa sua casa, eu preciso falar sobre isso. Mas guarda aí. Não pode falar favela, mas é comunidade agora. Não sou tão politicamente correto, não. Favela não deixa de ser favela. Não é um nome pejorativo, né? Eu fui favelado por muito tempo na minha vida e vim para Sorocaba justamente com outro prognóstico. Você contou essa história, hein? Ah, cara, depois você conta, agora não dá mais. Mas vamos lá. Você sabe o que é interessante? Na favela tem cara que vende, eu vi muita coisa na favela, tem cara que vende a laje. Eu tô falando então, periferia, você falando favela, onde você não tem nem espaço, às vezes, para passar um corpo. É isso que eu tô falando, vende a laje. Você faz um amontoado de casa, uma do lado da outra, e às vezes não tem espaço. Em cima. Em cima. Um cara vendeu a laje por R$2.000 numa época que eu residia lá, e aí não tinha como subir para o cara construir lá ou ir para a casa de cima. O que ele fez? Ainda tinha uma rua, tinha até um asfalto, uma ali lá, mas tinha, e uma calçadinha desse tamanho. Calçadinha desse tamanho, porque as casas tudo na beirada ali da rua. Daqui para dentro não era rua, era só terra e casa em cima da outra, só tinha aqui tinha rua. Ainda passava um carro ali em Marilá. Aí o que o cara fez? Ele fez uma escada. Sabe aonde? A escada ficou com a quina na rua, porque a calçada é isso aqui. A escada ficou assim, ó, Ruivo. Então, o carro que passava aqui tinha que desviar para não bater na quina da escada. E assim ele conseguia subir lá, porque ele comprou a laje do cara e construiu. O cara que vendeu de baixo se arrependeu, porque o cara que comprou em cima colocava funk o dia inteiro. Nossa. E o cara de baixo não aguentava mais. Então, são histórias como essa, histórias reais. Ixi, a gente tem a rodo para contar. Né? Mas voltando ao plano diretor. Então, vamos imaginar que você vai querer fazer mais investimentos, aumentar o tamanho da sua casa, de repente fazer um sobrado. Mas isso eu posso fazer no meu terreno? Sim. Agora, eu quero comparar a cidade com essa casa. Para você fazer tudo isso no seu terreno, você vai ver se você tem espaço, se o projeto que você vai fazer ele comporta, né, o que você vai colocar ali, se está de acordo com um projeto que já tem lá. Então, tem um plano ali para dirigir isso. Você vai seguir uma direção. Quando nós falamos de plano diretor da cidade, é a mesma coisa. Vamos pensar que a cidade é o nosso lindo quintal, né? E a gente tem o centro da cidade ali, que é a nossa casa, tem um lindo quintal, e a partir disso a cidade ela vai crescer. Ela vai crescendo. Ela começa um ovo, pequenininha, com um centro local, e ela vai se expandindo. Essa expansão da cidade vão definir as zonas rurais, as zonas urbanas, as zonas residenciais, as zonas industriais, onde pode se construir ou levantar prédios, onde não pode. Tudo isso é definido mediante um plano diretor. Então, quando uma construtora fala assim, vou lá na prefeitura pedir autorização, vou comprar essa área aqui, vou levantar um prédio aqui. Será que eu posso levantar prédio ali? Qual é a altura desse prédio? Tudo isso quem define é esse plano diretor. Quem que desenvolve o plano diretor? É o Poder Executivo, com acompanhamento da Câmara, e quem que vota e aprova esse plano diretor? São os vereadores. É enviado pelo Poder Executivo, a Prefeitura, para a Câmara Municipal, para a apreciação dos vereadores e a demais votação. Quando nós convocamos uma audiência pública como essa, e não é só regimental, na verdade ela é constitucional, nós temos o dever de convocar a audiência pública, como essa é a primeira, nós estamos convocando o cidadão, não é só convidando, convocando. E adianta? Olha, e quem manda se é o Poder Executivo com os vereadores, adianta as pessoas ir lá falar alguma coisa? Adianta, Rúvio, porque... Não tem voto? Mas não tem, como não? Não tem voto de votar ali para o projeto, sim, não. Mas é por isso que... Eu estou fazendo beabá, porque é a pergunta do... Muito boa, ótima, muito boa porque sua pergunta. Porque você manda audiência, traz todo mundo, reúne, depois resolve o que está lá, vamos resolver. Porque e o lobby que fica por detrás de tudo isso? Eu quero saber o seguinte, filho, que adianta eu lá gritar com a minha associação, que não vai resolver nada, depois vocês resolvem o que vocês querem? Ou não resolve o que vocês querem? A associação ajuda? Uma vez que ninguém resolve nada sozinho, né? A gente precisa de uma maioria ali dos vereadores para votar. Vereador não aprova projeto nenhum sozinho. Você precisa de um colegiado para aprovar as questões. Agora, o vereador nada mais é do que um parlamentar, um legislador, mas um parlamentar, o parlar, ele exerce o poder de fala, né? Por isso que ele tem imunidade para defender ideias, projetos e para defender a população. Quando ele tem esse espaço de fala e a defesa de projetos que ele faz, ele está justamente defendendo as vozes daqueles que colocaram ele lá. Certo. Então isso é muito importante. Não, então, você sabe da comunidade que você trabalhou, que foi votar, tudo bem. Até aí a gente sabe, você representa uma quantia do povo sorocabano.
Só que você aproveita aquele momento na Câmara para poder fazer coisas que sirvam para todos. E aí que você se destaca como político. Sim. Eu estou dizendo dessas associações que vão lá, que estão agora trabalhando nesse plano diretor. Essas associações, elas têm lá, eles têm a opinião e as demandas, né? Vocês ouvem, bonitinho, e levam lá para o prefeito lá e para a Câmara e vão definir o plano diretor. Mas quem define, na realidade, é o prefeito com vocês. Sim, são aqueles que têm poderes constituídos, que foram colocados lá, mediante o voto democrático, foram colocados lá para representar a população. Então, se a população ela pode estar contente ou não com o seu parlamentar, com o seu chefe do executivo, mas eles estão ali para representar a população. Esse é o modelo de uma democracia. Certo. Eles, de fato, devem representar a vontade e o anseio popular. Isso, na teoria, é muito lindo, mas tem que acontecer. Então, eu, como político, o que eu faço? Primeiro, mas na teoria é muito lindo, a associação ir lá, tudo muito lindo, né? Tudo muito bonito o discurso. É muito lindo. Eu quero saber na prática. Nós temos uma ferramenta que são as audiências públicas, e ali quem vai ter a voz é exatamente o público que for. Por isso que nós estamos convidando. Eu fiz um tour pela cidade, em todas as mídias, na rádio, TV, estamos aqui. Eu quero que a sociedade seja participativa, porque eu era ruivo. Antes de ter mandato, eu acompanhava as audiências públicas. É que você gostava, né? Não é só gostar, eu achava que era necessário, porque eu nunca gostei de política, e nem de, mas não é, a questão, cidadão, não é gostar. A questão é que é necessário que você participe, mas que você saiba o que, como e por quê. Que você saiba o que defender, como defender, por que defender, o que cobrar, como cobrar, por que cobrar. Então, olha só, primeiro eu fui arrumar a casa. Há quanto tempo nós temos Câmara Municipal? Em 2021 eu assumi o mandato e eu descobri que a nossa lei orgânica estava defasada e estava inconstitucional. Por quê? Porque uma legislação federal chamada Estatutos da Cidade, que define ali a regra para você fazer a revisão do plano diretor, diz que um plano diretor de cada cidade deve ser revisto, né? É um estatuto das cidades mesmo, deve ser revisto a cada 10 anos. Até 10 anos. A nossa lei orgânica, o que é a lei orgânica aqui, falando para o cidadão entender? A lei orgânica de um município é como se fosse, porque não é como se fosse uma constituição municipal. Né? O Brasil, ele não é tão federativo, só é no nome, como é nos Estados Unidos, onde os estados são federativos mesmo, e eles têm poder autônomo, aquém da esfera da União. No Brasil é um pouco diferente. Nossa, os seria estados, maravilhoso, hein? Seria lindo isso. O estado de São Paulo, com as nossas leis, nossa lindo. educação, Sim. sem palpite do governo federal, é uma maravilha. Seria lindo. O Brasil, ele só é república federativa no nome, mas os estados não têm tanta autonomia, e principalmente os municípios também quase não têm. Mas vamos lá, a nossa lei orgânica, que é para ser a constituição do município, né, por assim dizer, define todo o regramento de tudo que é debatido na Câmara, de todas as ações do Executivo e do surgimento de novas leis. Ela dizia que o plano diretor devia ser revisto a cada 4 anos, não até, mas a cada 4 anos. Isso é impossível. Você fazer uma revisão a cada 4 anos, porque... É muito pouco tempo. É pouco tempo porque entra a gestão e sai a gestão. Entra uma gestão nova, tem que correr com o plano. E não é assim. A gente quer fazer o trabalho correto. Cada 8 anos é legal. Então, o Estatuto da Cidade diz até 10 anos. Ela não coloca a cada 10 anos. Ela não obriga a ser. O que mudou de realidade de Sorocaba de 2000 e... Você está falando do plano diretor de 2010, né? Mais ou menos 2011, 12. É isso aí. Para cá, gente... Não, a gente está no 10º ano, 2013. Então, o que verticalizou a cidade é impressionante, né? Só para você ter uma base, eu entrevistei aqui o Vitor da Empeso, o comportamento do consumidor sorocabano mudou completamente em virtude da demanda de pessoas que vieram para cá e com alto poder de consumo, que não vieram a turma para morar em comunidade, não. Aqui veio gente com poder de consumo. O que veio de gente aqui, tanto que o índice de potencial de consumo de Sorocaba cresceu absurdamente durante o período da pandemia, justamente porque veio uma onda de pessoas não conservadoras, consumidoras, com comportamento diferente, que está levando essa onda para os sorocabanos que estão entrando nessa. Por isso que nós estamos com bares cheios, restaurantes lotados, né? Entupido, nego comprando carro, que é uma beleza. O trânsito Sorocaba é uma coisa tão planejada que parece os portugueses, né? Planejando o Brasil, né? É a mesma coisa. Não é bem assim, né? Mas... tá feio o negócio, hein? Tá feio. E aí, o que acontece? E aí mudou completamente. Então, há uma necessidade. Estou falando só desse período, hein? Fora o 2013, 14, 15, 16. E a quantidade de prédio que tem aí na cidade?
Só no Mangal, por exemplo, está subindo 5, 6 torres ali e vai subir muito mais, o Boa Vista. E não sei nos bairros como é que estão as coisas por aí, que deve também estar de forma avassaladora. O plano diretor, ele define essas questões? Define essas questões, né? E o que nós temos que fazer para curar agora um pouquinho? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Você responde. Desculpa a palavra, aquela cagada que fizeram ali na João Wagner Way, por exemplo, né? Ali com a MRV, foi lá, tuchou na turma aquelas caixotes bem naquele bairro ali, na zona do Campolim ali. Fizeram uma pontinha para o cala-te boca, né? Pega essa pontinha e tá tudo bem. Fizeram uma cagada ali. Ali é questão de zoneamento. O zoneamento autorizava aquilo dele? Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? O que eu estou ciente assim, é que tudo que está em desenvolvimento na cidade não está agredindo o plano diretor. Tem muitas disputas, até em alguns bairros, o morador, eu não quero prédio aqui, aí tem uma construtora levantando o prédio. Algumas questões da cidade estão no Ministério Público. Né? Nós questionamos aí o executivo, questionamos algumas ações e assim, tudo que foi autorizado pela prefeitura, o plano diretor cobre. Isso é o que está nos atos aí das autorizações. Não foi nada fora, então, ao que estava no plano diretor? Segundo a fiscalização que nós fizemos, segundo o questionamento que nós fizemos para a Secretaria de Planejamento, ao Poder Executivo, todas as autorizações, elas seguiram o plano diretor. Né? É por isso que ele precisa ser revisto e é por isso que nós estamos convocando a população. Mas, antes de tudo, nós precisávamos arrumar a casa. Então, vereador de primeiro mandato, sabendo das necessidades, né, da cidade, fui lá e alterei. Nós alteramos a nossa lei orgânica, eu adequei ela ao Estatuto da Cidade, coloquei até 10 anos. Quando eu digo até 10 anos, não é obrigatoriamente esperar 10 anos, mas pode ser feito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos, enfim. Ele deve ser feito assim que houver uma necessidade. Agora, 4 anos realmente obrigar a fazer, estava atrasado, estava defasado e precisava de uma adequação. Fizemos a adequação. Após isso, eu abri uma comissão especial na Câmara de revisão do plano diretor, fui eleito pelos demais vereadores como presidente dessa comissão e desde então, desde 2021, eu venho tratando dessa questão, cobrando o executivo para que se faça o plano e o projeto. E por que estavam retardando tanto? Isso da vez de gestões anteriores. A gestão nova assumiu, em 2021 prometeram para a gente que iam dar andamento. Eu corri para adequar a nossa lei orgânica e desde então a gente vem acompanhando. Agora, teve que abrir um processo aí de licitação, um edital, na verdade, para contratar a empresa para fazer a consultoria dessa revisão do plano diretor. Então, estou dizendo aqui, a empresa é o Estúdio K, uma empresa que venceu o edital e já está trabalhando a questão da revisão do plano diretor, mas também, tanto essa empresa quanto o pessoal, aqui eu falo do Glauco Fogaça, principalmente porque ele é o secretário de planejamento, ele está ali à frente da CEPLAN, então também estarão ali presentes, tanto essa empresa contratada, os seus representantes, mas o secretário de planejamento, outros secretários, mas o de planejamento, que é o importante, está ali conosco para trabalhar todo esse planejamento, e essa empresa foi definida. A minha vontade é que esse plano fosse votado o ano passado, para não ser um ano de eleição, um ano que... Mas há tempo, não estamos fazendo concorreria, por isso estamos convocando essa audiência pública. Vão vir pelo menos mais 2 após essa. A eleição não interfere. Não interfere para cara que gosta de trabalhar, não. Não tem nada. Não tem ação política. Não, porque assim... E é bom um cara com princípios ali estar à frente de uma presidência como essa, né? De uma revisão do plano diretor. Eu tenho muitos princípios. Por que se fosse um político sem princípio, o que ia acontecer com o plano diretor? O que pode acontecer, por exemplo? O plano diretor, você pode levar só com viés político, você pode tentar, de repente, atender interesses alheios, entendeu? Do mercado imobiliário. Principalmente do mercado imobiliário, e eu não atendo interesse de ninguém. Sabe qual é o interesse? Por exemplo, o interesse que o cara poderia ter, supostamente. Dá um exemplo, a gente tem meu burrinho aqui, a gente tem meu burrinho. Viu? A gente precisa entender, você não dá para entender o que você está falando. Você o prédio aqui, por exemplo, no Campolim, pode ser de 40 andares. Não, o que a gente não pode lá na Zona Norte, entendeu? Eu só para entender um pouquinho. O que poderia, de repente, ocorrer são favorecimentos. Entendeu? Aqui tem que ter prédio, a população não quer, mas eu vou defender que enfim, são favores. Agora, a importância de nós ter um bom presidente que conduza uma comissão como essa é porque nós vamos ficar atentos aos anseios da sociedade. Por isso, torno a dizer, estamos convocando essa audiência pública. Mais do que responder perguntas, nós queremos fazer perguntas. E aí, cidadão sorocabano, o que você quer? E eu já dou alguns exemplos do que você pode pleitear numa audiência pública como essa. Vou dar um exemplo importante aqui, mas olha só. Então, tem essa presidência definida, já tem a empresa contratada para fazer consultoria. E mais uma informação importante é que, viu, Ruivo, não será um novo plano diretor.
A ideia é que tenha o plano anterior como um norte, claro, é uma revisão. É um bom plano diretor nosso? Ele não é ruim. Ele não é ruim. O que acontece é que com os Poderia ser melhor? Na verdade, ele precisa ser atualizado, como sempre. Tá. Não é que ele poderia ser... Mas vocês vão fazer isso agora? Isso, exatamente. Ele não é ruim. O que deve acontecer é que as cidades crescem. É como eu falei, elas começam aqui, depois elas se tornam isso daqui. Quantos habitantes aumentou em Sorocaba em 2012, na época do plano diretor para cá? Você sabe esses números, não? Olha, de 2012... Minha assessoria pode tentar fazer uma pesquisa, mas a gente está chegando agora Trabalhar aí, produção. Vamos trabalhar. A gente está chegando agora a quase 700 mil habitantes. Né? 700 não, jamais, né? É mais um pouquinho, né? É que é mais, mas o último censo oficial deu 600 e tanto. Oficialmente, tem gente que acredita que tem 1 milhão de pessoas em Sorocaba, porque vem muita gente de fora. Mas assim, vamos jogar ali... 800 mil habitantes hoje. Eu acredito que chega nessa faixa aí. É 800 mil, porque 750 o número exato hoje, 745 É que tem muita gente que reside aqui, trabalha fora e tal, né? Você, de repente, eles... não fizeram transferência aí dos seus títulos e tal. Sorocaba é uma cidade mãe, né? Ela abraça muita gente. Eu mesmo vim da capital em 2009 para cá, né? Nossa, você eu acho que chegou a ser vereador aqui já, cara. Brincadeira, rapaz, você também, meu. Trabalho, né? Como diz o caipira, é pé de boia. Trabalho. Olha lá, 821 mil, ó, já chegou, ó. 821 mil. Tá, pode parar de vir para Sorocaba, hein, gente? Não queremos mais gente aqui, não, ó. Show, moçada. Chega de gente nessa cidade. Eles não tem onde dar, o carro não tem como, entope tudo, a turma já não dá certo. Sorocabana é péssimo para dirigir. 650 mil. 2012? Em 2012, 650 mil? 650 mil agora, 10 anos depois, 820... Quase 200 numa Itapetininga e meia, aqui em Sorocaba, entendeu? Você também é culpado de aumentar isso, porque você veio para cá. O que você veio fazer em Sorocaba, filho? Não tem lugar para ir, não? Trabalhar. Você não tem outro lugar? Necessário. Mas era Sorocaba? Oi? Era Sorocaba? Quando... Você tinha que vir aqui para cá? Tinha. Era transferência do banco? Fazendo bastante coisa aqui, graças a Deus. Não é isso, eu estou brincando com você. Mas... Eu não estou falando, você é bem-vindo, lógico, não é isso. Eu estou falando assim, estou brincando. Eu queria saber o seguinte, por que você veio para Sorocaba? De verdade, escolheu a cidade? Eu me apaixonei pela cidade. Ah, você veio passear e gostou, é isso? Eu descobri que eu tinha, olha só, bem rapidamente, mas eu descobri que eu tinha uma irmã, por parte de pai, em Porto Feliz. Tá vendo como eu não perguntar as coisas? Eu não cresci com meu pai. Ah, tinha uma irmãzinha. Tem uma história. Eu não cresci com meu pai, não tive contato com meu pai, minha mãe me criou. Certo. E eu morava na capital paulista. Meu pai veio residir em Porto Feliz. Separaram, ele veio e ficou em Porto Feliz. E há muito tempo você não via seu pai? Não, muito tempo. Aí, algumas primas me acharam no antigo Orkut. Lembra? Tinha Orkut, me acharam e falaram, eu acho que eu sou sua prima, você é filho do Júlio. E tal. E meu pai, ele já era falecido. Ele faleceu com 36 anos, um infarto fulminante. Morreu novo, nunca fez nada na vida, nunca fez nada de... Claro que fez, fez você. Fez graças a Deus, honra teu pai, Deus, filho, né? Então, honra teu pai. Mas foi assim, até na morte dele, até na morte dele foi um infarto fulminante, nem sofreu para morrer. Eu quero sofrer quando eu morrer, eu quero trabalhar e me dedicar aí ao próximo, à sociedade. Eu não quero morrer tranquilo, não. Eu sou muito ativo para morrer tranquilo. Olha, mexendo na caneta aqui, poxa vida. Então, estamos brincando aqui também, Ruivo, mas é bem isso. Então, olha só, aí eu descobri, por conta dessas primas minhas, eu tenho algumas tias por parte de pai, eu falei, eu preciso conhecer a família, né, que eu não conheço, a família da parte do meu pai. Aí você veio. Boa parte ainda está em São Paulo, outra parte está em Porto Feliz, e aí eu vim descobrir que eu tinha uma irmã, de um relacionamento que meu pai teve avulso aí também. Nossa, seu pai deve ter vários, né? Eu não sei, cara, eu sei que meu pai, poxa vida, vários, ele... Né? Gente boa. Foi boa até demais, até para morrer foi tão gente boa que morreu assim sem saber, coitado. Mas, enfim, podia ter ido me visitar alguma vez lá em São Paulo também, né? Ver o filho crescer e dizer que ama é uma coisa, mas pegar um ônibus e visitar o filho, eu superei tudo isso, mas, poxa, o meu sonho quando eu era adolescente, pré-adolescente, olha que sonho de criança. Eu tinha 12, 13 anos, o meu sonho era que eu tivesse um pai que me levasse no bar, olha só, cara, no bar, para os amigos dele lá no bar, e falar assim, ó, esse aqui é meu filho, mano, toma um refrigerante aí. Cara, é uma experiência que eu não tive e, de fato, eu sofri muito na vida, né? Trabalho desde 9 anos, com 13 anos eu tinha 3 empregos. Com 13 anos eu já descarregava carreta em adega, mais de 100 engradados de carreta. Tive que trabalhar muito, muito na vida e tal. Meu Deus do céu. Eu senti a necessidade de ter um pai ali, mas tudo bem. Então, aí você veio conhecer Sorocaba. Então, aí no final você vai contar a sua história. Eu viajando para Porto Feliz, conheci a família ali, primas, irmã, tudo. E aí eu falei, pô, Porto Feliz é pequeno, não tem nada, me trouxeram para Sorocaba. Quando eu cheguei nessa cidade aqui, 2008... Você trabalhava no banco nessa época? Não, eu fui trabalhar no banco aqui. Ah, tá. Aqui eu trabalhei no Hospital Santa Lucinda e depois no Banco Itaú. Uhum.
Fiquei 9 anos no Banco Itaú e 1 ano no Hospital Santa Lucinda. Saí do hospital para entrar no banco. Eu vim com as mãos abanando para cá. Vim desempregado, foi meu recorde de desemprego. Fiquei 2 meses desempregado aqui. Até que o Santa Lucinda abriu as portas, depois em seguida eu fui pro Itaú, virei gerente e tal, e depois eu saí para vir para política. Mas aí eu vim conhecer Sorocaba por conta dessa minha família em Porto Feliz, cara. E, cara, que maravilha. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, cidade limpa, organizada, assim. Eu vi limpeza nos bairros, vi limpeza no centro. Eu falei, que cidade limpa, diferente da capital. Sorocaba continua limpa? Você consegue enxergar Sorocaba? Sorocaba está tendo muito morador de rua, muito pedinte, muito usuário de droga, né? E isso vai trazendo... Como assim? Aqui o Manga fala, aqui não, aqui não. Não, tem que aqui cuidar não. aí, tá? Onde tem? Muita invasão de terra, muita gente vindo para cá. Não teve aquela campanha lá da migração do pessoal lá da Cracolândia que é para Sorocaba? Você que tem uma campanha... A gente sempre ouve relatos aí de que vem ônibus de noite, desova todo mundo para cá. Enfim, eu quero fiscalizar. Prepara um requerimento disso de novo. Eu já entrei nesse assunto, mas estou falando com a assessoria aqui. Eu tenho que questionar. Pra gente aí, faz favor. Questionar porque... Cara, não dá para... Esse homem é um foguete, esse rapaz, meu Deus do céu, viu? E aí eu vim para Sorocaba. Tá. Mas eu tô perguntando para você o seguinte, Sorocaba, quando você veio para cá, você acha que ela estava mais bonita que agora? Essa é uma pergunta para você responder. É na lata, não é ficar sem ser político, hein? Tá muito... Em alguns pontos, sim. Tava melhor? Foi bem agora, né? Tava melhor? Foi. Em alguns pontos. Em alguns pontos. Tá um pouco sabonete ainda. Você não quer ser político? Você não pode ser sabonete. Não é sabonete. Ela estava melhor em alguns pontos. Tem que ser igual a Enéas. Só que hoje ela melhorou em outros. Mas o que eu digo aqui não é culpa piorou, o que melhorou? O que piorou é exatamente isso. Não, muita invasão. Não político, não. Muita invasão. Aliás, nós tivemos excelentes prefeitos. É que o problema... Tivemos o Crespo, tivemos a Jaqueline. Poxa vida, Quem mais tivemos? Eu ganhei o livro do Crespo, ganhei. Quem foi? O Panusco não fez nada aqui na cidade. Traga ele aqui para falar do livro que ele escreveu, muito interessante, vai dar assunto, hein? Que é o Crespo? Traga ele aqui. O Crespo, meu pessoal tem. Passa para a Priscila Guzmão. Eu já queria convidar o Crespo, quero convidar o Panunzio também para vir aqui, mas o Panunzio para fazer uma homenagem para ele, porque eu respeito muito aquele homem, que foi um grande congressista. Mas Sorocaba não estava melhor no sentido de que você via uma cidade, quando eu cheguei para cá, eu vi uma cidade que à vista da entrada, região central, era uma cidade bonita, pintura, né? Tinha flores na cidade. Eu lembro disso, ali em 2008 e tal. Não tinha tantos moradores de rua como hoje. Mas hoje a cidade houve revitalização de diversos outros pontos. Só que não para, é preciso que se tome... Mas uma boa culpa, eu não quero aqui falar, mas boa culpa não é do executivo. Muita da culpa é da falta de educação popular, é da falta de consciência popular, porque... você limpa um terreno, eu faço o pedido lá, a prefeitura vai e faz a limpeza de um terreno, a roçagem. No dia seguinte tem cara que joga um sofá, começa a jogar lixo ali, é uma questão de consciência. Então você vê um terreno livre e você sai jogando lixo. Assunto, mas é uma questão... Consciência do quê? O povo nasce e no comecinho já coloca, todo o povo, a maioria, vira cavalo de charrete. Coloca uma tapadeira nele, o cabresto e ele vai, ó. Fica assim a vida inteira. Aí quando o que você está querendo fazer é arrancar a tapadeira, o cabresto do cara para o cara viver a sua liberdade. Eu aprendi muito com um casal de hamster que eu tive. Posso contar isso aqui? Posso contar? Ele falou, não conta não. Eu tive um casal de hamster, antes de ter nossa filha, era bem no início de casamento com a minha esposa, eu falei, amor, a gente mora em apartamento, você quer um gatinho, quer um cachorro? Ah, vamos comprar? Vamos. A gente saiu, fomos num determinado local e a gente olhou e viu um hamster. Olha, amor, que fofinho, não sei o que. Você quer? Dá menos trabalho que um cachorrinho e que um gatinho. Ah, vamos fazer um teste, vamos pegar esses aqui. Ela gostou muito lá dos ratinhos, né, dos hamsters, e nós levamos, pequenininho assim, os dois. Venderam pra gente errado, que falaram que eram 2 machos, quando foi ver não era uma fêmea. Aí uma engravidou, eu achei que ela estava ficando obesa, de ficar ali presa, e depois ela pariu ali um monte de hamster pequeno, e falei, rapaz, então não eram 2 machos, um era fêmea mesmo, venderam errado para nós ainda, né? Mas a gente comprou esse casal de hamster, mas uma coisa que eu aprendi foi o seguinte... Cara, como a gente tratava bem esses ratinhos, sabe? A gente comprava com vitamina, sabe a ração A, ração B, ração C, com vitamina, um monte de coisa, e tratava tchutchuzinho, o ratinho, deixava andando pela casa toda, e eles tinham a casinha, que era uma gaiolinha, né, e tal. Eu quase comprei uma gaiola desse tamanho, que eu queria que eles tivessem espaço maior para dormir. Ela falou, não, amor, aqui tá bom, porque a gente deixava eles correr, guardava eles ali. E a sujeira dele, cocôzinho, é pequenininho, né,
Mas olha que engraçado, cara. Eu ficava olhando assim e aquilo me admirava. Eu ficava, mas como que pode, né? Porque é um animal, é um ser criado por Deus, irracional. Nós somos seres racionais. Tinha um potinho de alimentação e eu comprava a ração para eles com várias coisas que tinha de sementes, de vários itens ali. Eu queria dar variedade para eles, né? E aí eles subiam nesse potinho, eles urinavam em cima da comida. E eu não consegui entender isso. Eu falei, amor, será que eles não sabem que eles estão urinando em cima da comida que eles, porventura, vão comer de novo? Tá cheio o pote. Será que eles não raciocinam que se eles urinarem ali, aí eu ia lá e trocava. Eu acabava de trocar, eles subiam e urinavam de novo. E faziam cocô e tudo aí em cima. Eu falei, amor, aqui tem um pote da comida. Aqui tem um espaço enorme para eles ficarem. Por que eles vão fazer xixi? Eles comiam em cima e fazer xixi e fazer cocô tudo ali em cima. E eu falo, cara, graças a Deus, nós, seres humanos, somos racionais. Né? A gente não pode viver como animais. Imagine quem tem o seu lar, a sua casa, e não cuida dela. E deixa, vira um acumulador, vira... Fica uma bagunça, né? Um pouco, aí eu olho para aqueles hamsters e eu falo, nossa... Não prospera. Eu não posso imaginar um ser humano fazendo isso. Então eu aprendi muito com esses hamsters. Eu não posso imaginar um ser humano fazer isso. Agora, quando nós não falamos da casa, mas olhamos para a cidade, eis a importância do plano diretor. Vamos cuidar dela. Traga a sua opinião. Vem amanhã, quarta-feira, 14h, dia 28, na Câmara Municipal. E nós queremos ouvir você. Você não precisa ser um entendido. Você tem que... Vá contribuir. Com que sugestão, com que ideia eu posso contribuir? Na verdade, nós precisamos ouvir vocês porque nós representamos vocês. A empresa contratada para fazer a consultoria... Quais são as reivindicações que tem hoje? Só pra gente a maior reivindicação que nós estamos recebendo é sobre muitos bairros, principalmente nos bairros mais antigos, onde tem até mais idosos, que a população não quer prédios. E nem comércios. Não querem prédios. E nem comércios, nem prédios e nem comércios. Dá um exemplo de um bairro aí. Santa Rosália é um deles. Santa Rosália... Não, vocês não vão deixar colocar prédio em Santa Rosália, só que falta. Não, mas então, aí. Mas só que é a maior reivindicação que nós recebemos. Jardim Pagliato é outro. Jardim Pagliato é aqui, não moramos aqui. Jardim Pagliato é outro. Então, e aí também não querem prédio, mas já tem prédio ali na Lituânia. Tem prédio, mas querem ter, mas eles não querem que o que cara, o que esses caras fizeram da Lituânia, eles querem tirar. Qual é o nome daquela rua ali da Bempobert, da escola? Elias Claro Rodrigues. Os caras fizeram, eles só... Olha, parece que fizeram uma cagada ali, né? Literalmente fizeram uma cagada. Parece que foram lá e subiram lá em cima, arrancaram a carça e cagaram ali embaixo da rua. Gente do céu, o que tem de prédio ali é... Tudo tamanho, um grudado com o outro, numa rosinha, é quase que uma... Prédios não são ruins. O problema com os prédios é que você tem que ter um planejamento porque você vai ter um impacto do trânsito. Né? E isso vai atrasar a vida dos moradores que têm a sua casa residencial ali, que vai sentir esse impacto. Tem ruas, às vezes, até que são modificadas, que eram mão dupla, viram mão única, por conta da quantidade populacional que cresceu ali. A João Wagner vai mudar? Porque você viu como é que tá ali? Agora abriram o Pagliato ali, agora do Muraro, já fizeram da MRV, já fizeram lá da Planeta do lado da rua. Mas essa questão aí... de manhã, 7 horas da manhã, não anda... Mas aí entra nos planos setoriais. Aí não é... Das secretarias, não. Aí entra no plano da CEMOB. Então, tem a ver, mas cada secretaria tem o seu plano setorial é outra coisa. Para desenvolver. Vou trazer um secretário. Tem projetos na CEMOB, pode trazer o Pasquini aqui da CEMOB, vai falar bastante, está há 30 anos aí no Poder Público e é o atual secretário da Secretaria de Mobilidade Urbana. Pasquini é um baita cara, viu? Um cara técnico, um cara bom mesmo, baita cara. Eu respeito o Pasquini. Mas assim, em conversa com eles, eu até fiz uma audiência pública na Câmara, realizei uma audiência pública uma vez para falar sobre a questão do trânsito, né, em alguns locais. Tem projetos não faltam no poder público. Né? O que é demorado é a execução desses projetos, mas projetos tem. Há 20 anos que tem o projeto de ter um trem de Sorocaba a São Paulo. Né? Que beleza, hein? Então, mas é projeto. Tô começando a acreditar que a Dilma tinha razão, hein? Do trem, louco, o trem bala. O trem bala dela, como é o trem bala dela? É melhor o Levi Fidelli quis fazer o trem, como que é aerotrem, né? Viu, mas o Tarcísio também, cadê o nosso trem aqui de Sorocaba? Eu não posso ficar perguntando coisa que não tem nada a ver com o plano diretor. Eu não sei porque eu coloquei. Gente, não é tema plano diretor porcaria nenhuma aqui, mas vamos falar. Se você quiser que eu explique os problemas do Estado aqui, eu explico. É por isso que eu sou bem libertário nessas questões, entendeu? Porque a Campinas vai liberar o trem, já tem, né? Vai liberar. Não, mas vai fazer. Cadê Sorocaba? Porque eu quero amanhã. Não tem o trem. Daqui a pouco eu vou estar com 70 anos, o trem não funciona ainda. É tudo conversa mole isso aqui, meu Deus do céu. Eu não aguento mais política. Os caras parecem que são espiritualistas, sabia? Eles acham que vivem no plano superior, que não tem tempo, não tem horário, não tem nada. O Brasil é um país burocrático.
Você também trabalhar... foi entrar onde você foi colocar o seu... pois é, né? Onde eu amarrei o meu bode, eu né? já fui convidado para ser isso. deputado, para ser candidato a vereador, já fui convidado para ser de tudo nessa cidade. Mas eu tô tentando trabalhar, tá? Eu já consegui impedir o aumento do IPTU. Você falou que ganha 8 mil líquido no vereador? Pô, o cara tá falando aqui, ó. 8 mil reais líquido no vereador é muito pouco. Depois que a turma rouba, porque ganha pouco. Eu sou extremamente honesto. Ganha uns né? 30 pau por mês, 40, porque aí o cara pelo menos não vai viver atenção. Ou faz rachadinha, né? Pega o funcionário e faz rachadinha. Não tô falando que é Sorocaba, tô falando num contexto geral, tá, gente? Eu não sei como é que eu vou acusar alguém. O custo vereador é tão alto que você pegar um salário desse líquido... Mas você tem gasolina, você tem... Alimentação, eu almocei fora hoje. Mas eles pagam tudo? Não, tudo com esse líquido, não tem outro benefício. É mesmo? É o líquido e pronto. Então, assim, é que o custo vereador é muito alto. Caramba, coragem então, sua, hein, meu? Eu era bancário, né? Tinha participação nos lucros e tudo. É missão. Eu vim com uma missão. É missão, né? Eu vim com uma missão. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu me alegro, cada projeto que nós aprovamos, cada lei que a gente... Pô, essa da proibição do aumento do IPTU, nós aprovamos na Câmara, a Prefeitura vetou. E nós quebramos o veto na Câmara. Tudo isso é engajamento... Por que ia ficar mais caro o IPTU em Sorocaba? Mas... Estavam querendo imitar a Votorantim. Mas é que está querendo imitar a Votorantim. Não é só mais caro, mas você usar... Desde 2014, Sorocaba tem esse problema. A Prefeitura utilizava as imagens aéreas de drones e outros meios para fazer uma atualização e mandar o IPTU mais caro. Teve cara que recebeu o IPTU 2016, 2018, até 7 vezes maior do que ele pagava. É um cara, o que ele fez? Ele colocou uma lona no terreno dele, no quintal, para fazer um churrasco. E ele deixou o mês inteiro aquela lona laranja. Veio o drone, tirou foto, o cara construiu. E não, era uma lona. O cara recebeu o IPTU dobrado. Né? Teve outro que fez uma casinha do cachorro, bacaninha, bonitinha, a casinha do cachorro, botou uma telinha ali. Parece que é uma casa. Era uma casinha do cachorro. Veio o drone e falou, o cara construiu. Opa, tá... Aumento do IPTU. Muita gente judicializou, Ruivo. Muita gente judicializou, alguns tiveram êxito, outros não. Então eu entrei, assim como eu fiz a alteração na lei orgânica, eu falei, vamos arrumar a casa, né? Qual os problemas que tem? Quais os problemas que eu via como munícipe? Vamos tentar solucionar. Por isso que eu estou convocando o munícipe a participar dessa audiência pública. Só para lembrar você, porque é o seguinte, a internet fica muito tempo, né? Então amanhã vai passar rapidinho, né? Você está falando aqui, e aí acontece que muitas vezes a pessoa está vendo pensa isso aqui. Que é outro dia. Até quando as pessoas podem participar de alguma audiência? Essa primeira que nós estamos convocando é para o dia 28 de fevereiro, quarta-feira. Certo. Às 2h da tarde. Ok. As demais? Pelo menos mais 2. Nós temos a obrigação e o dever de convocar pelo menos mais 2. Se o quórum dessa for grande, eu posso convocar até mais do que 2 audiências públicas. E as pessoas comparecem? Tem que comparecer. Dizer, geralmente não. O pessoal da Árvore Grande, Vila Hortência, Santa Rosário vai aparecer em peso. Por isso que a gente fez esse tour todo divulgando, convidando, convocando, porque assim, as reclamações chegam diariamente. Mas eu quero que a população seja participativa. As outras cidades, quando você vê audiência pública sobre revisão do plano diretor, a empresa contratada disse que já fez em algumas cidades, ajudou ali na revisão do plano diretor em algumas cidades, e quase não teve quórum nessas cidades. Eu falei, mas o povo tem que ser participativo, né? Porque é ali onde nós vamos ouvir, eu acredito que vai ter quórum nessa, tá bom? Afinal de contas, tem muita gente interessada aí em dar o seu ponto de vista, tem políticos que vão participar, mas nós não queremos ouvir políticos, nós queremos ouvir a sociedade. A audiência pública é para ouvir a sociedade. O trabalho nos bastidores nós fazemos. A sociedade? Sim, mas aí nós já estamos ali para trabalhar. Os trabalhos nos bastidores, eles seguem, ele continua. Não é só a audiência pública. O que eu já tive de reuniões, né, com secretários, com vereadores, com agentes políticos para tratar a questão, não foram meia dúzia de reuniões, teve aí reuniões consideradas. Agora faltou dar aqui, Ruivo, um exemplo de como o cidadão pode defender uma questão, né? Olha só, eu vim da capital paulista e eu morava próximo de um bairro chamado Santo Amaro. Santo Amaro, em São Paulo, é como se fosse um centro. Tem lojas, tem comércios, é um bairro bem desenvolvido, estruturado na questão do emprego e do comércio. Sorocaba, nós temos o nosso centro, é um centro velho que nós temos em Sorocaba, né? Velho e feio, né? Velho e feio, infelizmente. Você não completa as frases, hein? Mas... Você poxa, tem que você não é peitudão que vai lá e fala tudo. Eu não posso desmerecer nossa cidade, não né? É desmerecimento, o que é feio, o que é bonito é bonito, gente. Tem que ter personalidade nas coisas. É horroroso, não é feio? Horroroso aquele centro, tudo mal acabado, aquela coisa feia. Concordo. Deixa bonito o centro de Sorocaba pra gente poder passear no centro. Não dá vontade de ir no centro, dá vontade. Ninguém quer morar no centro também. Aqueles prédios tudo acabando lá, que ninguém vai. É tão gostoso morar no centro da cidade. O Rio de Janeiro, eu fui pro Rio agora esse dia, o centro do Rio de Janeiro é maravilhoso. Entendeu? Você vai pra Piracicaba é maravilhoso, você vai pra Bauru é maravilhoso, tudo é maravilhoso, só aqui que é feio.
Eu não sei porque o nosso centro é feio. Por que o nosso centro é feio? Você não é daqui, também não dá para você falar. Agora que você chegou. Não cheguei. Eu tenho conhecimento da cidade, poxa vida. Mas o que é o centro? O centro está feio. O centro tá Vai resolver no plano diretor esse negócio do centro? Eu vou dar uma sugestão aqui. O que você vai dar? Vou dar uma sugestão. Falei, agora eu sei que ninguém quer morar muito próximo da região central ou no próprio centro, por causa... o centro, há muitos andarilhos, há muitos pedidos. A segurança, às vezes, o pessoal sente uma insegurança grande. Escura, às vezes, à noite. Escura. Né? Então, vamos falar aqui do plano diretor. Existem outras questões que envolvem outros fatores políticos. E assim, eu sou vereador, né? Eu não sou do executivo, eu não sou um secretário. Porque ideias e sugestões nós temos. Mas são essas ações. A administração e manutenção da cidade compete ao Poder Executivo, à Prefeitura, ao prefeito, sim, claro, e às suas secretarias. Sorocaba, se eu não me engano, 31 secretarias, né? 3 dezenas de secretarias, né? Cada secretaria tem inúmeras quantidades de funcionários. Qual que é o... Vamos ser objetivo nas nossas falas. Qual que é o desejo do povo no centro? O plano diretor? O que vocês defendem? No centro? É. Não, o pessoal não fala muito do centro, só a reclamação de que não está tendo muita moradia porque não está tendo opção por conta da insegurança, né, e da quantidade de comércios. Aí eu entro com uma sugestão. Eu venho da capital paulista. Ali em São Paulo, a cidade, claro, muito grande, 4ª maior cidade do mundo, existem vários pequenos centros em determinados bairros específicos, né, como a região de Santo Amaro. Eu morei próximo da região ali. Santo Amaro é como se fosse um centro. Se você for em Santo Amaro, você fala, pô, parece o centro de Sorocaba, é um centro isso daqui. Mas não é, o centro da cidade não é em Santo Amaro. Né? Mas o que eu defendo aqui para a nossa cidade? Sorocaba está crescendo. Se nós tivermos pequenos centros em alguns bairros específicos, isso desafogaria o trânsito na região central, isso desafogaria não só a questão do trânsito, mas geraria empregos também para o deslocamento do cidadão de ir para a região central. Ele poderia trabalhar, se deslocar somente entre os bairros ali, na questão do emprego, né? E isso também ia trazer outras atividades para o centro, porque ia desafogar a concentração de comércio somente ali e disseminar isso na cidade. Ia ser bom para a questão empregatícia, geração de renda, trabalho, emprego, tudo isso, e para o crescimento da cidade. Então eu defendo que alguns bairros específicos tenham pequenos centros. Ia melhorar muito na questão do trânsito, do impacto do trânsito. Então eu defendo isso como presidente do plano diretor para a cidade de Sorocaba. Eu vou dar um exemplo aqui, Ruivo. Eu entrei com um projeto na Câmara, um projeto Descentralizar o centro. Descentralizar o centro. Acho que você é candidato vereador, estou falando bonito também, né? Descentralizar o centro. Bonito. Vamos descentralizar o centro, caro cidadão sorocabano. É isso, descentralizar o centro. E aí, por exemplo, o Vanelville, um bairro onde eu tenho bastante trabalhos ali executados, intermediários. Maravilhoso aquilo lá, hein? Tá, o Vanelville já é um polo gastronômico da cidade de Sorocaba. Já é uma cidade ali. É uma cidade. Já pode buscar independência, inclusive. Não quer? Não, independência não, Sorocaba. Não? Eu tô cidade quase... de Vanelville. Eu tô quase fazendo um projeto para a gente trazer Iperó. Eu tô quase fazendo um projeto para a gente adotar Iperó como um bairro, trazer Votorantim. Fala isso, os caras vão entrar em você. Apesar que Peró podia ser uma boa aqui mesmo, né? Trazer pra nós aqui, né? O prefeito matar, vou trazer, diz que é bonzinho aquele prefeito lá. Tem bastante ele trabalho. Ele é bom aquele prefeito lá? Diz que ele é bom, não conhece ele, não? Não, nunca tive a oportunidade de... Não sabe, né? Melhor não falar, porque... Né? Ixi, mas pelo jeito... Eu só falo de que eu conheço, né, poxa? Então, eu não nem falar bem, nem falar mal. Eu tomo cuidado pra falar bem, porque eu já falei bem de uma pessoa, no dia seguinte ela fez uma caca. Eu falei, poxa vida, nunca mais falo bem de ninguém. Aí falei mal do outro cara, depois veio a população e brigou. Quer saber, o prefeito? Eu vou no bairro, eu rodo a cidade. Eu entro nos bairros, aí venho, poxa, precisa fazer roçagem aqui. Tem, vamos pedir. Não é trabalho do vereador, é trabalho do secretário, da prefeitura, do executivo, do prefeito. Nós pedimos, mas a gente não tem poder de executar. A gente pede. Sabe quantos pedidos eu tenho aberto na prefeitura? 2.000 pedidos em aberto. Não vai sair tudo, gente. Daqui a pouco melhor você comprar uma maquininha e você mesmo roçar lá já. Eu já fiz isso. Eu só não dei a mídia necessária. Eu devia ter feito ali um sensacionalismo. Eu tô roçando porque a prefeitura não roça. Não roça, já fiz isso. Se a prefeitura não roça, roço eu. Fiquei 2 dias, eu tenho uns problemas aqui nos braços, fiquei 2 dias de cama, mas fui lá. É marketing, filho, é marketing. Eu devia ter gravado, né, Preto? Vereador roçador. Olha que legal, gostou dessa, hein? Fica meio constrangedor isso aí. Vereador roçador. Fica um pouco constrangedor. Mas aí eu tô no bairro. Olha só, você vai gostar dessa. Eu tô lá no bairro. Aí o município tem que cortar, o prefeito prometeu isso aqui, não fez. A iluminação aqui não tem. Ele falou que vai trocar a lâmpada de LED, mas aqui não dá para trocar porque não tem nem poste. Aqui tá a iluminação. Uma moça foi quase abusada ali de noite. Outro fala um monte de coisa. Eu falei, tá bom, vamos pedir tudo isso para a prefeitura e vamos cobrar. Nosso poder é de cobrar, vamos cobrar.
Cara, o mesmo munícipe que trouxe umas 15 demandas, que xingou todo mundo, que falou mal e não sei o que, e reclamou. Aí ele vem cá, bate no meu peito e fala, nossa, mas o nosso prefeito está trabalhando tão bem, né? O que eu vou fazer? Eu não vou criticar, eu falo, tá bom, tá. Então, tá bom. É isso que você pensa? Não, mas é impossível você rodar Sorocaba, as pessoas têm as demandas pontuais, têm as queixas, mas no final da conversa, ninguém sai assim com a sua definido. Prefeito é ruim. Não, tá todo mundo falando, prefeito é bom. Entende? Então, Odila, é a voz das ruas. Voltando um pouco para o nosso tema, o plano diretor, você falou das demandas do bairro Santa Rosário, que os caras não querem prédio lá. Por que não querem prédio lá? Estou brincando com o negócio de Santa Rosário, mas é um belo lugar para fazer levantar um pouquinho. Lá no comecinho já tem lá no comecinho. É uma pena aquele shopping ter falido ali, né? Poxa vida. Não vai virar nada aquilo lá? Eu já assisti cinema. O poder público não pode fazer nada não ali, era maravilhoso. O que é privado não tem o que fazer, né? Não tem que fazer. E até hoje está fechado aquilo lá. Vai virar alguma coisa? Será? Não? Você sabe de alguma coisa? Tem escritório? Tem escritórios e tem alguns consultórios médicos. Ali podia ser um centro médico, seria legal ali, né? Seria muito legal que tem igual que tem aqui embaixo. Mas subindo um pouquinho para Santa Rosália, né? já tem um prédio que abriram ali, né? O que acontece, porque com Santa Rosália, mas olha só. você falou Árvore Grande, que mais falou? Vila Hortência, que você falou, né? Não, Vila Hortência não... tem também, Pagliato. Os bairros que o pessoal são mais ativos é Santa Rosália e Pagliato. Os dois bem mais ativos. E o que outras demandas que as pessoas querem que não aconteça, que seja colocado no plano do diretor para poder ordenar melhor o crescimento? Quais são as outras demandas? O que a gente mais recebe ali no gabinete, o primeiro ponto alguns bairros específicos a população não quer prédios. Outros bairros a população são ambientalistas e não quer que se faça mais nada, que quer só preservação. Eu sou desenvolvimentista, eu gosto do progresso, mas eu sei que nós temos que olhar com zelo, sem ideologia, sem ideologia, nós temos que olhar com zelo para alguns pontos da cidade, assim como ali no Pagliato eu criei um parque urbano, um parque com 500 hectares, é mais ou menos isso, né? Um parque bem grande, não lembro agora o tamanho da área, mas ali eu levei engenheiro ambiental, nós contamos 13 nascentes. Quase 40 tipos de espécies de árvores nativas, 30 espécies de aves que frequentam o local. É um local que deveria ser preservado pelas nascentes. Então, eu defendo muito a questão das nascentes da cidade. Me preocupa muito a questão aquífera daqui. Nascente tem que ser preservada. Sorocaba tem água pra caramba. Tem água pra caramba, mas a gente tem que cuidar das nossas nascentes. Vamos vender um pouquinho pra Itu, coitadinha? Não, tá bom aqui nossa água. Eu só defendo Sorocaba. Vender um pouquinho de água. Vamos trazer Itu, então. Vamos abordar Itu também. Daqui a pouco tem que comprar Itu. Você me dá Itu, eu te dou água. Isso. Os caras não têm água lá, meu. Tem a fama de tudo ser grande lá, né? Mas as ruas do centro ali são bem apertadas em Itu, viu? Bem apertadas as ruas do centro de Itu. Mas assim, né? É o estilo urbanístico português, né? Mas só que é uma cidade gostosa, né? O centro é gostoso, né? Só não tem muito local para estacionar. Não tem outra coisa. Complica, né? Mas enfim, não vamos falar de Itu, né? Não. Vamos lá. Então isso, Ruivô. Essa questão da descentralização eu acho bem interessante. Né, você levar pequenos centros para determinados bairros específicos para o plano diretor. Né, eu dou um exemplo, Vanelville ali, por exemplo, a gente poderia trabalhar algumas questões melhores nos bairros. Né? Eu estou com um projeto na Câmara que transforma o bairro Vanelville em polo gastronômico da cidade. O intuito com isso é trazer turismo. Tem coisa bacana lá. Tem, cara, mas gastronomia, eu conheci alguns empresários, conheci alguns restaurantes ali, poxa vida. E o pessoal que gosta de trabalhar. Isso tem a ver com o plano diretor? Não tem a ver, mas eu estou dando um exemplo assim, de crescimento para um bairro, de levar pequenos centros para o bairro. Esse bairro não seria um pequeno centro. Esse bairro é um bairro que você já está vendo que ele é um polo gastronômico. Então, ali você deve facilitar o quê? Ter incentivos fiscais, esse é que o meu projeto defende ali. Ter incentivos fiscais, né, e promover a questão do turismo para o bairro. Esse bairro, ele não pode... Levando isso em consideração, ele não poderia abrir espaço para outras questões. Então, a gente tem que olhar para cada bairro de forma específica, entendendo qual que é a cultura. Nem todos são mesmo. Quando eu falo em pequenos centros, não dá para levar pequenos centros. O pequeno centro seria onde? Vanelville, lógico, né? Você falou um bairro que Vanelville você tem 1, 2, 3, 4, dá para ter. E qual outro bairro poderia? Qual outro bairro que você acha que poderia ter? O munícipe irá nos trazer amanhã, às 14 horas, na nossa audiência pública de revisão sobre o plano diretor e da sua sugestão. Porque mais do que fazer as perguntas, mais do que nós responder, nós queremos fazer as perguntas. Peraí, volta. Ó, tem bastante locais, se você pensar na Zona Norte... Você é um cara de progresso, acabou de falar. Sim, ó, se você pensar na Zona Norte é gigante.
Mas lá está cheio de comércio já. Está cheio de comércio, mas assim, você tem que crescer de uma forma ordenada. Né? Ordenada. Então, você pode separar determinados bairros e fazer um polo ali. E defender a existência de um polo, preservando as residências, entendeu? Certo. Então, você consegue levar. Vanelville, você considerando todos os bairros Vanelville, né? 1, 2, 3, 4, você tem espaço ali, dá para se fazer bastante coisa. Né? Tem espaço para crescer no Vanelville ainda? Tem que verticalizar. Tem que verticalizar. Mas tem muitas áreas. Dá ali é legal para verticalizar, sim, né? Sim. Porque ali é aberto, né? Dá para ter muito empreendimento ali. Né? Então tem espaço para ter empreendimento. Tem, né? Tem espaço pra caramba ali. O Mangal também. O Mangal, se você olhar para gastronômico. Mas aí você tem que olhar para as regiões mais distantes. O Mangal é um deles, mas se você olhar assim, a região do Canandá, o que fizeram com aquela população? O que fizeram com aquela população? Chegaram lá longe, levaram lá perto lá da rodovia. Por que não montaram o Canandá em Peró? Não, Iperó precisa virar Sorocaba primeiro. Vamos transformar Iperó no bairro de Sorocaba e vai ficar bom. Então, quando você faz um planejamento assim, de tantas pessoas, tanta comunidade, você tem que ter um planejamento de UBS, iluminação, saneamento. Não tem lá, tudo. Não tem? Tem, mas é muito distante tudo para a população. Imagine se tivesse um centro ali próximo, pequenos centros comerciais. Imagine o cidadão que reside no Canandá ter que pegar o seu ônibus e atravessar toda a cidade para trabalhar na outra ponta. Se ele pudesse ter emprego próximo dele, a gente não tem que pensar só São Bento ali pertinho, não só na infraestrutura a gente tem que pensar, mas também na questão empregatícia. Isso é muito importante. A questão empregatícia em bairros determinados, ela vai evitar que tenha esse impacto no trânsito. Por que ele precisa necessariamente pegar a Avenida Ipanema para atravessar, passar aí para a região central e para outro bairro, se ele pudesse trabalhar ali próximo da região dele? Só uma pergunta muito curiosa que eu vejo. Explica para mim, eu sou meio burrinho, eu gostaria de entender. Nada. Você pega o BRT, por exemplo, que falaram tanto desse bendito BRT, que é desde a época da PQP que fala desse BRT. Aí entrou o BRT. Eu vejo o BRT que vai para cá, vai para lá, ele para do mesmo jeito, igualzinho. Os homens não vi nada diferente. O que serve esse BRT? Só para explicar. Explica para mim, filho, porque eu não entendo essas coisas. Ele funciona, ele é igual trem, ele vai e não para, igual metrô. Não, ele para nos pontos, né? Nos pontos. E é rápido, ele é rápido. Nos semáforos. Ou ele é a mesma coisa que o ônibus? Ele consegue cumprir o seu tempo melhor, porque antigamente você ia falar da Itavuvu e da Ipanema. É que você falou onde tem o BRT, lá pra cá, né? Onde tem o BRT. Antigamente você tinha a faixa do ônibus, mas com horários específicos, horários de pico. Hoje o BRT, ele é full time. A faixa de ônibus, ele é full time. Não é só em horário de pico, é a faixa ali do BRT. Ele anda. Então, assim, o cumprimento do horário é muito mais satisfatório com o BRT. Ah, tá. O cumprimento do horário. Só que tudo tem um pró e contra, né, Ruivo? Por quê? Para o cidadão que utiliza o transporte público, é muito vantajoso o BRT. Para o cidadão que dirige o seu próprio veículo... Não é bom. Atrapalhou. Porque diminui uma faixa... Sendo que tudo bem que tem horário de pico que ele não podia utilizar, mas os demais horários ele podia utilizar, você abria 3 faixas. E até em alguns pontos que você poderia estacionar na avenida, como você reduziu as faixas, você não pode estacionar o carro ali. Você tem que estacionar nas ruas adjacentes. Mas atende melhor a população, o BRT... A população trabalhadora, sim, atende melhor. Então o carro que se ferra, as pessoas que andam de bicicleta elétrica, vão correndo de coletivo, as pessoas têm que entender, quer morar em Sorocaba, que é uma cidade grande, desordenada, o seu trânsito, tem que fazer igual eu compro uma bicicleta elétrica e ando pela ciclovia, que aliás pararam de crescer a ciclovia. Gostou da ciclovia de azul? Não, ridículo. Não, o Manga cagou e sentou em cima com esse negócio Não, gente, por que pintar? Porque é tanto trauma do PT assim que tinha que tirar o vermelho? Meu Deus do céu. Mas podia ser uma outra, podia de rosa, meu amor. De rosa a gente tem tanta... Entre o azul e o vermelho, eu prefiro o azul, viu? O vermelho não é PT, mas não é, nada a ver, porque acho que é questão de sinalização. Não tem nada a ver. Tava super charmoso o vermelho. Não, o azul desornou, como diz o caipira. Desornou? Desornou, não ornou mais, não combinou. Agora, mas voltando a sério, eu acho que se é o BRT, eu perguntei assim de forma muito, se atende a maioria da população, pois bem, nós temos que também criar condições, a pessoa já ganha pouco, já trabalha, sai cedo da casa, só se ferra, vai aguentar muitas vezes, né?
um trabalho que não está nem desejando trabalhar, tem que atravessar a cidade. Então temos que pensar nisso. As pessoas que são mais conscientes, ela deve buscar essas motinhos elétricas, né? Começar a trabalhar com carro elétrico e, quem sabe, então, mudar o horário do comércio em Sorocaba para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Precisam trabalhar, começar, tipo, isso é meu sonho. 10 horas da manhã começa o comércio. Por que você não põe isso no plano diretor? 10 horas da manhã começa o comércio e termina às 8 da noite. Comércio? Comércio abria às 10. Eu sou libertário, por mim comércio é 24 horas. Abria às 10 da manhã, 24 horas. Às 8 da noite, o cara quer trabalhar. Uma cidade quente como essa, Ruivo, importante citar. Sai 5 horas, 6 horas do trabalho e pegar aquele sol cozinhando o galo. Você sabe que eu atuo como zagueiro e goleiro ali na Câmara também. Mais do que ter projetos, eu tenho um projeto bom pra caramba aqui, mas mais do que ter projetos, a gente tem que barrar algumas coisas que realmente são prejudiciais. Olha só. Por exemplo? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Nós barramos toda a lei que visava. Eu fui conhecido um tempo por defensor dos mercados. Sendo defensor dos mercados, eu era defensor do consumidor. Vamos entender. Mercado, é. Primeiro veio um projeto, desde 2021 eu já barrei 8 projetos, que ia trazer 8, era 7, teve mais um agora que nós barramos essa semana. Eram 8 projetos que burocratizava ali o empreendedor, o dono do mercado ali. Por quê? Teve um determinado vereador que acordou de manhã. Eu acho que às vezes político no geral, às vezes ele acorda de manhã, ele não sabe muito o que fazer, e ele fala, o que eu vou fazer hoje para prejudicar o povo? Aí ele tem algumas ideias, e aí ele tira essas ideias da carochinha. É isso que acontece. E aí teve um vereador que entrou com um projeto aqui, que era para impedir ter caixas automáticos nos supermercados. Eu falei, mas como você quer proibir caixa automático? Né, eu defendo o livre mercado, livre concorrência. Se o consumidor que não está feliz com o mercado tem caixa automática, vai em outro. E nem todos os caixas da cidade têm caixa automático, nem todos os mercados da cidade têm caixa automático. E quando tem é pouco, é 10%. Ah, eu vou pôr 10% então, vamos limitar 10%. Não, mas não precisa limitar. Deixa o dono do mercado, se você é dono do seu negócio, você fazer o que você quiser fazer. O munícipe ele vai comprar onde ele quiser, é livre concorrência, tem vários mercados aqui. E ele falou, não, mas eu quero dar emprego aí para o operador de caixa. Aí eu tive que provar na Câmara que a tecnologia não gera desemprego, que o que gera desemprego são burocracias e impostos abusivos. Isso gera desemprego. Né? Então o projeto foi barrado. Teve um outro vereador que entrou com outro projeto para que tivesse um caixa exclusivo para quem leva a sacolinha de casa. Para o desavisado, para a pessoa... vamos entender. Para a pessoa desavisada, vai falar, nossa, que projeto maravilhoso. Projeto ambiental. Ambiental nada. Não é projeto ambiental nenhum. Para você querer conscientizar alguém de ter essa sacolinha tudo, faz um trabalho de conscientização, um trabalho educacional, enfim. Imagine um caixa para ter um mercado para ter um caixa exclusivo para quem leva a sacolinha de casa. Meia dúzia de pessoas vai levar a sacolinha de casa durante a semana. E o dono do mercado ele vai ter que botar 2 turnos, 3 turnos, botar um operador ali, vai mudar o ciclo ali de funcionários dele. Ou seja, o que eu provei ali na Câmara para barrar esse projeto? Que tudo que nós colocamos como burocracia e custo para o empreendedor, o dono do seu negócio ele quer ter lucro. Então, ele vai repassar esse prejuízo no valor do produto final. Então, quando você dá um monte de burocracia para o dono do mercado, você vai aumentar o valor da bolacha, o valor do feijão, o valor... Por quê? Porque ele tem que repassar o custo, o prejuízo, o custo operacional, o custo administrativo. Então, eu consegui comprovar isso. Essa semana entrou mais um projeto que obrigava um mercado a colocar uma plaquinha de tamanho A4, uma plaquinha, para o combate, né, de prevenção da leptopirose. Leptopirose. Tem problema, eu também erro bastante, que eu fique em paz. Fala de novo a palavra. Como é que é o nome? Leptopirose. Mas é isso que eu estou falando. Vai virar meme. Leptopirose. Leptospirose. Agora eu entendi. Isso. Eu não consigo falar iogurte. Iogurte? Iogurte? Iogurte. Eu falo iogurte. Pena que não existem mais iogurtes hoje, né? É tudo... Vem entrar nessa seara também. Dá para entrar em qualquer seara. O vereador Dylan defende o velho e bom iogurte. Sim, iogurte. Não tem mais iogurte agora, é tudo bebida láctea. Esse vereador que criou esse negócio do caixa aí da sacolinha, fala para ele criar também para retornar o cobrador de ônibus. Saudade que eu tenho do cobrador de ônibus, né? Mas era bom o cobrador de ônibus. Não, você tem saudade da nossa firma? Era muito melhor aquela época. Você passava a viagem trocando ideia com o cobrador. Era gostoso, batia papo com o cobrador, não tinha dinheiro. Agora esse negócio de fichinha, nem sei como é que funciona hoje, não é fichinha mais, né? Hoje aqui é o cartão. É o cartão. Cartão. Faz tempo que tem também, né, gente? Faz muito tempo, hein?
E bendita a hora que o Panunzio resolveu colocar esses terminais aí. Eu gostava do passe, porque quando eu morava em São Paulo, tinha um passe, antes, agora é o bilhete único lá. Tinha um passe que você destacava. E por que era bom o passe? Porque você trocava num cachorro-quente. É verdade. Eu saía da faculdade, trocava o passe no cachorro-quente e ia embora a pé. História. Mas vamos lá. Aí o cara... Qual o problema da plaquinha sobre leptospirose? Mas é mais bonito leptospirose, né? Qual o problema de ter a plaquinha no mercado? Aí vai eu lá discursar, e eu sou bem libertário nessas questões, conservador, mas bem libertário nas questões estatais aí, né? Mas toda a burocracia que você dá para o empreendedor, mas você fala, não tem custo, vai ser um custo de uma folha 4, mas é mais uma burocracia. Sorocaba tem 12 mil leis. Tem umas 30 leis aí que obriga a botar plaquinha. É plaquinha disso, plaquinha daquilo. Daqui a pouco não vai sobrar espaço na parede dos mercados de tanta plaquinha que tem. Qual uma lei que é um absurdo de Sorocaba que está em vigor? Do canudinho? Não funciona na prática. Todo lugar tem canudinho, mas vamos revogar essa bagaça aí. É canudinho de plástico. De plástico não, de papel. Não, de papel é uma porcaria e prejudica mais a saúde do que o de plástico. Nossa, é horrível mesmo. Tem um estudo, o de papel prejudica. É para abolir o canudinho, é isso? É proibido em Sorocaba o uso do canudinho. Mas todo mundo usa. Usa, mas tá lá. Moralmente é ruim se você tem uma lei que ninguém pode... Não, aí o que o cara faz? O cara pega um copinho de plástico. O fiscal pode ir lá e pode multar, né? Se tiver denúncia. Mas aí você pega um copo... Quando a pessoa vai lá, me dá um refrigerante de latinha, tá bom. Me dá um canudo? Não tem canudo, não pode ter canudo de plástico. Eu não quero dar, então me dá um copinho de plástico. Vai gastar mais plástico do que o canudo, caramba. O copinho de plástico. Mas qual é a justificativa do autor da lei? É que depois que saiu uma imagem na TV de uma tartaruga com canudo no nariz, aí falaram, não, a gente tem que proibir porque o canudo vai lá para o nariz da tartaruga. Gente, o nosso lixo vai para o aterro em Iperó, não vai para o nariz da tartaruga, ele vai para o aterro em Iperó. Não é o problema do lixo de Sorocaba. É do Rio de Janeiro. É lá das cidades litorâneas, caramba, entendeu? Então você precisa entender a realidade de cada cidade. Por isso que tem que ter um político que saiba o que, como e por que fazer. Porque fazer só para jogar para a galera é uma coisa. Eu já pergunto. Já me exaltei aqui, né? Porque, as questões libertárias, cara... Gente, eu não sei como é que você aguenta ficar com o vereador, gente. Eu fico olhando você falar aqui, eu já estou estressado só de ouvir você. Mas fica estressado. Meu Deus, imagina aquela Câmara Municipal, aquela gentarada falando, que eu socando a mão na orelha de todo mundo. Nossa Senhora. Você tem que ter... Tão bom ficar no matinho, frequência elevada. Mas lembra do início aqui, eu falei que você tem que ter grupo? Você tem que ter gente... Tudo Matrix aí, tudo Sabe quem me ouve? As reclamações e tudo, quando eu falo, mas aquela ideia de Jerico trouxeram para cá, a gente não tinha que estar discutindo isso, esse projeto é ruim, mas engana, o povo não vai funcionar na prática. É o ouvido do meu chefe de gabinete que está aqui, doutor Preto. O dia inteiro, quando ouve as minhas reclamações, mas ela fala, poxa, você viu aquele projeto? Ele fala, vi, vereador. E o que você acha daquele projeto? Mas tudo bem, aí a plaquinha, qual o problema com a plaquinha? A gente tem... O canudinho, você falou uma coisa, tem outra fora o canudinho? Isopor. O que tem isopor? A lei, essas são difíceis de revogar porque gera muito embate e você precisa dos votos. Mas eu estou com um projeto para revogar. Você não pode comprar uma Marmitex agora com isopor, não pode entregar com isopor por causa da poluição do meio ambiente e tal. E o alumínio? Alumínio pode. Ele polui do mesmo jeito e você usa aquilo. Na verdade, o que nós necessitamos não é proibir as coisas, não é nós nem só regulamentar, mas é você trabalhar. Eu tenho ideias, mas você trabalhar políticas. Vou dar uma ideia aqui, então. Você fala, então me dá uma ideia boa. É que se eu tivesse poder para colocar todas em prática, eu tenho um programa aqui de erradicação de favelas. Eu fiz um estudo e descobri que em 20 anos a gente consegue erradicar e urbanizar as favelas da cidade. O Sorocaba tem muita favela? Tem vários nichos, mas são nichos pequenos. Pequenos? Eu rodo o bairro a cada semestre. Tem perigo de aumentar? Claro, favela viram cidades. Se você não erradicar, urbanizar com infraestrutura, saneamento, iluminação... Mas é bem monitorado em Sorocaba? Eu pedi um mapeamento para a Secretaria de Habitação. Eu pedi 2 mapeamentos via requerimento, são matérias de fiscalização na Câmara. Um para o mapeamento das nascentes da cidade. Eu quero que isso seja mapeado. Isso é meio ambiente. Aí a Prefeitura começou a fazer a nosso pedido. A Secretaria começou a fazer. E o mapeamento das áreas invadidas e das favelas que surgem na cidade. Tem invasão direto ou não? Cada semestre você vê novos nichos de invasões. Essas invasões às vezes ficam irregulares, às vezes as pessoas até compram de terceiros e vão. Aí qual o problema com isso? Se é uma área que não está regularizada, a prefeitura às vezes não consegue levar saneamento, porque a área é de um dono, está com outro, ali é privado, não pode colocar porque a área não é pública. Sorocaba tem muito problema de invasão e de áreas irregulares. Então, prejudica a questão de iluminação, asfalto, porque está desordenado.
Se regularizássemos essas áreas, ia entrar mais imposto para a prefeitura, por causa do IPTU. O cidadão ia pagar o seu IPTU feliz da vida, porque está com a casa dele, né? Mas Sorocaba está tendo muita invasão. Então, eu pedi um mapeamento desses locais e eu tenho um projeto de erradicação e urbanização de favela. A gente pode falar em outro Isso no plano diretor não entra isso? Não dá para entrar o projeto, mas eu defendo como um plano setorial. Por exemplo, se você tem o plano diretor e você tem os planos setoriais. Esses planos setoriais vêm das secretarias municipais. Esse projeto meu, ele pode entrar como um plano setorial da Secretaria de Habitação. Entende? Então, é como plano setorial após o plano diretor. Então, é interessante, porque nós temos ideia. Eu tenho mais uma lei aqui, ó, que a gente falar em questão ambiental, essa lei foi sancionada, ela institui o sistema de políticas públicas que traz incentivos e tal para a produção, o fomento e a produção de biogás nas áreas rurais de Sorocaba, nas propriedades rurais de Sorocaba. Qual que está no plano diretor? Legal isso aí. Legal isso porque tem impacto, você tem um projeto, você tem impacto econômico. Biogás que pega o cocô da vaca? Sim, dejetos de alimentos, as fezes dos animais. Você consegue transformar isso. Vira uma usina, é isso? Vira uma usina e ela se torna sustentável. E por que nós não temos isso até hoje em Sorocaba? Então, mas fala que a cidade tecnológica, a cidade não sei o quê, pois é. Tecnologia do quê? A lei agora, a nossa lei está sancionada e ela ajuda para que isso aconteça. E ela prevê incentivos fiscais por quê? Quando o proprietário de uma propriedade rural, que faz ali o seu trabalho, no início ele tem um custo. É claro que é um investimento, mas é um custo, porque para ele adaptar, pegar os dejetos, transformar em biogás e energia limpa e utilizar... Mas ele transforma não, ele manda para uma usina, né? Para uma usina. Mas aí, igual o cara que junta latinha. Isso, mas isso é os trabalhos ali na área dele. Com o tempo, em médio prazo, isso se torna sustentável, porque a economia que ele vai ter, ele já tem ele já passa a ser não é exatamente o custo, porque ele vai ter um investimento ali. Então ele vai lucrar com aquilo. Bom, isso é legal, essa é uma ideia, né? Não, já está o projeto, está sancionado, o projeto de lei agora. É igual o negócio da energia solar também. Só que a usina solar já está acontecendo várias. Né? Agora as propriedades rurais, eles precisam abraçar, a gente quer que o Poder Executivo... Aonde tem rural em Sorocaba ainda? Então, não há muitas zonas rurais na cidade. Porque a turma está vendendo tudo. Aonde que é a zona rural em Sorocaba que vai permanecer no plano diretor? Só que Sorocaba é grande. A gente fala que Sorocaba não tem mais espaço para crescer, ela tem. Ela tem espaço para ter zona rural, tem espaço para crescer. Sorocaba é grande, tem áreas que você está andando na cidade e você fala, nossa, isso aqui ainda é Sorocaba? Isso aqui ainda é Sorocaba. Por exemplo, nossa, ainda é Sorocaba. Onde? Ouro Fino, que é aquele bairro que a gente vai lá do... Se eu não me engano, é Ouro Fino, é que tem um bairro que às vezes eu me confundo. Ouro Fino é perto da Vanelville, lá. Primeiro Ouro Fino... Não é Ouro Fino. Tem os bairros muito distantes, com áreas muito invadidas, mas Sorocaba ela tem espaço. Áreas invadidas? Tem. Áreas que a pessoa não consegue ter o seu IPTU, porque a área não está regularizada. Mas não é favela, você tem casas comuns. Entendi. Você quer um exemplo? Maielo Cook. Eu não esqueço dessa travessa porque foi o primeiro trabalho que eu desenvolvi, com 5 meses de mandato. Maielo, pega o bairro onde fica Maielo Cook, ali é Recanto do Jataí. Recanto do Jataí. Tinha a travessa ali, a travessa 363, se eu não me engano. Ou 343. Enfim, tinha uma travessa. Cara, Maielo Cook, uma baita de uma avenida. Aí você tinha uma das travessas ali com mais de 30 casas, 40 casas e tal. E o pessoal não tinha saneamento, água encanada. Há 20 anos. Na campanha eu visitei o bairro por conhecer uma pessoa dali e falou, nós temos um problema aqui porque o pessoal tem que pegar água emprestada da rua lá de trás. Tá. Eu falei, nossa, mas são muitas casas comuns. Mas tem um problema aqui porque não está regularizado isso. Aí eu falei, poxa, eu não prometo porque não é um trabalho meu, mas eu prometo abraçar a causa. Eu visitei esse local 2 vezes na campanha e 5 vezes depois da eleição. Nós intermediamos com o SAI, tinha umas questões burocráticas que foram sanadas. Quando chegou ali em maio de 2021, foi o primeiro grande trabalho meu, assim, prático, intermediando, porque quem faz é o SAI. Mas nós ficamos, cara, eu ia toda semana no SAI. Eu abracei a causa, eu botei no prazo. Até resolver. Porque eu visitei lá, tinha prometido, eu falei, eu preciso cumprir isso. O pessoal não vai entender que não é trabalho meu. Né? Assim, me ajudaram ali, porque eu visitei na campanha, falei que se eu fosse eleito, eu lutaria, então... E, cara, saiu em maio, 5 meses, foi inédito, 20 anos sem água. Cara, vocês sabem o que é ter o prazer, você está na esfera pública. Eu olho nos seus olhos falando isso, você está na esfera pública. Você não consegue fazer muito para ajudar o povo. Mas o pouco que você faz... Mas o pouco que você faz, você fala 20 anos sem água encanada, nenezinho de colo, idosas e tal. E, cara, e aí levou água encanada, aí eu visitei as casas lá, a pessoa abriu na torneira. Você chorou? Se eu chorei... Eu tenho 2 coisas que eu faço, eu tenho 2 testemunhos aqui, são 2 assessores. Quando eu aprovo alguns projetos, não só me emocionar, chorar, mas eu vibro muito.
Eu entro no gabinete e falo, aprovamos esse e tal, conseguimos a votação. Cara, eu vibro. Então, assim, estar na política para mim é como quando eu aprovo um projeto bom, ou quando eu consigo intermediar algo, é como se eu marcasse um gol. Você emana uma boa frequência. Sabe o que você é fazer um gol e você já fez um gol em campo? Você foi craque, você não sabe nada de Sorocaba, me joguei no São Bento, rapaz. Jogou no São Bento? Essas pernas me Cara, a emoção de você fazer um gol é a mesma emoção que eu sinto quando aprovo um projeto, entendeu? E a gente vibra. Deixa eu te falar, o nosso tempo tá acabando. Vamos lá. Nosso tempo tá acabando. Aqui. Bom de conversa, não? Não, mas é que tem assunto de trabalho só. Daqui a pouco ele vai abrir o folheto dele aqui, o de lã, vai contar nem todos. abrimos ainda. Vai todos os negócios, não dá, vamos ter que deixar acabar. Aqui, ó, pra quem quiser pegar no nosso gabinete, ó, aqui tem toda. Isso aqui é só de 1 ano e meio, né? Mas ainda tem eu preciso lançar a segunda edição. Esse plano diretor novo ainda prevê área rural de Sorocaba ou vai eliminar tudo? Não é que ele prevê essa não, existe hoje. Vai manter, hoje. Perdão, vai manter ou vai? Pela minha defesa, mantém. Porque eu provei um projeto desse. Mas plano rural, se a turma quiser vaga, vai ali na Soiaba, pô. Não, mas se você tem que ver, tem poucas. Aqui, é necessário ter. Você tem poucas áreas. E na verdade não é que é só poucas áreas. Você não tem um fomento para que haja incentivo. Aonde é rural hoje que vai virar urbano? Quais são as áreas? Não, mas é quase não é mais rural, né? Tem que crescer. Então... Onde que é rural em Sorocaba, então? Aparecidinha? Onde é? Não, Genebra, tem umas partes do Genebra que são... São pequenos pontos. Por mim, teriam mais áreas rurais também. Mas não tem mais. Voltar, você não volta. Você não tem como voltar, né? Não volta. Porque mas não. Sorocaba está crescendo muito. Tem alguma coisa específica para a Zona Sul aqui quando de Sorocaba? você entra em bairros, Sorocaba tem muitas áreas ainda. Áreas não ocupadas, áreas que poderiam ter... Tem áreas aqui, pouca gente sabe que tem. Como que é a Estância Monte Verde ali? O nome, às vezes minha memória... Não, tem umas coisinhas, igual que aquela área de sítio ainda que é do Splice, ali atrás do hospital, que agora vai ter a rodoviária, né? Quando é que vai abrir a rodoviária? É só pergunta, sim ou não? Executivo. Você não sabe quando? Eu quero que sim. Eu quero que abra a rodoviária. É um pedido antigo. Prefeito prometeu rodoviária, prefeito prometeu o hospital municipal ali na Ipanema. Está saindo do hospital, mas está acabando já o mandato? Está construindo? Então, já está na segunda fase do projeto. A primeira então fase... Então não vai sair nessa... Não, nessa então prometeu para depois, ele prometeu se ele for reeleito. Enfim. Tá bom, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas tem bastante coisa prometida. É que na política, é complicado, o Estado deveria ser privatizado. O Estado é ineficiente. Não precisava de Estado, filho. Não, mas o Estado é o problema. O Estado não é a solução. Viu? O Estado é o problema. É lógico que é. Vai comprar uma revista dessa aqui, ó. Compra uma água dessa aqui pelo Estado. Quem faz o país você vai pagar R$15. Compra uma água aqui com a sua empresa, você negocia tal, você vai pagar 51 centavos. Ninguém precisa de Estado. Eu concordo. Deixa eu te falar uma coisa. A Zona Sul tem alguma preocupação, alguma reivindicação da Zona Sul aqui, não? É aquela ponte, aquele pontilhão que ia ter ali na Washington Luiz, que ia virar aqui pro... Hã? Mas é um plano setorial também. De plano diretor... Não tem, setorial também, não é do plano diretor? Não tem nada para a Zona Sul? Também é setorial. O plano diretor só tem aqui a compra da Araçoiaba, Iperó e Votorantim, é isso? Não quer prédio. A compra da Araçoiaba... Assim, pelo menos o que nós recebemos... O problema básico é com prédio. Esse é o problema de muitos que nos procuram. O saneamento tem alguma coisa a ver com o plano diretor também, não é setorial? É plano setorial. Setorial? Porque a turma não gosta de muito mexer embaixo do buraco, né? É setorial porque entra na não dá voto, mexendo no buraco não dá voto. O plano diretor ele vai definir o único assim... que mexeu aqui, que foi um grande prefeito de Sorocaba, que faz uma injustiça enorme, chama Teodoro Mendes. Esse foi um prefeito... Não é do meu tempo, Teodoro Esse Mendes. Foi o cara, estude um pouco sobre ele. Teodoro Mendes. Esse cara peitou o saneamento de Sorocaba, levou a prefeitura lá para... Tem credibilidade, ele está falando. É verdade, esse cara foi muito bom. Pena que ele foi sacrificado aqui na cidade de Sorocaba, né? A família Mendes, né, na política. Mas eles foram muito percussores, assim, desenvolvimento. O cara era muito bom. Mas enfim, não vamos falar de que coitado já morreu. Já está em outra dimensão e nós estamos aqui, né, vivendo essa terceira dimensão, essa Matrix. Tem muita coisa para acontecer aqui na cidade, tem o plano, tem o parque aquático aí que é para vir, né? É para vir ou vai vir? É para ser concluído em 2025, esse é o plano. Mas aí é iniciativa privada, então é capaz que aconteça. Mas já iniciativa privada acontece, né? Até a burocracia, as liberações... Não deu para contar a sua história, eu queria saber da sua história um pouco mais, que pelo jeito deve ser uma história bacana. Isso traz... É muito legal isso para você, porque você é muito novo em Sorocaba, chegou em 2009 e já é vereador aqui na cidade de Sorocaba, já está vereador, né? O político que não gosta de política, mas não gosta de político, né? Perdão.
Vai dar para entender. É mais ou menos isso. Hashtag eu sou político, mas não gosto de político, né? Mas faz parte. Você está num ambiente, né? Que realmente é um ambiente que uma boa parte daquilo que você falou. Tá aqui, ó. Tem a minoria, que é a ideologia, que é a esquerda, né? Que depois nós temos a fisiologia, aí você tem a fisiologia, que é a maioria. Os oportunistas, né? Que é a grande maioria. E depois os bem-intencionados. Os bem-intencionados, que é a minoria, ele é menos do que é o político de um mandato, o político que não termina mandato, aquele que fica com depressão, certo? Pode, ele ou abre aquele três. que migra para o centrão. Ou ele continua, só que para ele ou ele continua, mas para ele continuar e ter a motivação e se manter íntegro, se manter ali, né? De fato, ele precisa ter grupo, precisa ter gente que o apoie, precisa ter. Isso faz parte. Então, mas a política tem espaço, sim, para a gente bem intencionado. Tem bons políticos do Brasil. Surgiram bons políticos de um tempo para cá no Brasil. Dá para contar no dedo, mas surgiram. Enfim, nós temos alguns bons políticos na cidade. Estou fazendo no Brasil, no caso, né? Bom, sucesso. Eu quero fazer um elogio aqui, tá? Eu gosto muito do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é um cara muito intelectual, tem projetos muito bons. Muito bom. Bem liberal na questão econômica. Tem vários bons. Entendeu? Bom, eu queria agradecer você, desejar muito sucesso na sua reeleição aí, né? Que acho que acredito que você vai concorrer, né? Eu estou informando o público. Aliás, eu esqueci de pedir, ele fala tanto aqui o vereador, gente, aproveitou o espaço, pau na máquina. Parece o Enéas mesmo, né? Fã do Enéas, grande político que foi o Enéas. Super fã do Enéas. Aquelas mensagens. O Enéas era um grande físico quântico, na realidade, né? Era um médico quântico. Esse cara era de Deus, os caras quânticos mesmo são de Deus, porque entende muito mais o universo do que a pregação religiosa, né? A religião limita-se a questões doutrinárias e dogmáticas. Ele cria um mas contato ele tinha maior, fé em né? Deus, ele sabia. A fé de Deus era incondicionável. Mas justamente por ele conhecer tanto dessas questões, dessas ciências, cara, era muito bom. Ele defendia assim, a existência de Deus, porque ele falou assim, é impossível que o sistema tenha sido criado por si só. Né? Sem uma mente criadora. Não, Deus é tudo, né? Deus e nosso Cristo, né? Que esse é o cara, claro, né? Que eu sou fã número 1. Não tem jeito. Gente, queria pedir para você assinar o nosso canal, que não deu tempo hoje. O Dylan não deixou eu falar. Um protesto aqui hoje, só ele falou. Brincadeira, é para você falar mesmo, é isso aí. Enfim. O importante é você hoje aqui. E aí, você assinar o nosso canal e se inscrever no nosso canal, que vai ser muito legal ter você na nossa companhia. É um prazer. Mostra as imagens do Shopping M. Estamos gravando aqui no Shopping M. Aqui na zona sul da cidade de Sorocaba, onde fica o nosso estúdio, Shopping M, que é uma loja com 26 anos de tradição, tremendo sucesso na linha de móveis decorativos e também na linha de planejados, tá bom? Estou aqui e se precisar de alguma coisa no mercado imobiliário, temos a nossa imobiliária aqui, a Jackson Nunes Negócios Imobiliários, tá vendendo casas de médio e alto padrão por toda a região de Sorocaba, terrenos e etc, tá bom? Porque se precisarem, nós estamos às ordens. Queria agradecer mais uma vez ao Dylan Dantas, a sua equipe que está aqui. O nome dos seus feras é o Prieto? Doutor Prieto, e nós estamos aqui com o Júnior Rosa. O Júnior cuida do quê? Parte da comunicação. Ele é comunicação. Por isso que ele fica só no celular aqui, tira foto ali, entra na frente da câmera, grita de desespero. E o doutor Prieto da parte jurídica. O doutor Prieto preside uma associação de advogados na cidade com mais de 140 advogados. Mas é bacana. J. Ruben Clark Law Society, uma associação internacional. E tem um diretório em Sorocaba, ele preside mais de 140 advogados. Legal, parabéns. Isso aí. É um grupo de network, né? Só de advogados. Bom saber. Dylan, obrigado, viu? Felicidades pra você. Sua mãe tá viva e forte, né? Minha mãe tá viva e forte. Você mandou um abraço pra mamãe? Mando um abraço. Mãe, te amo do fundo do meu coração. Tá em São Paulo, né? Minha mãe mora em São Paulo. Eu hoje sou sorocabano, porque eu ganhei o título também, então posso dizer que eu sou sorocabano, ganhei o título de cidadania. Parabéns. Em Sorocaba, olha só, vim em 2009 para cá, casei, publiquei 2 livros, trabalhei em 2 grandes empresas e agora tenho um mandato na cidade. Eu tenho muito mais histórias em 2009 para cá, há quantos anos? Em menos de 15 anos na cidade, eu tenho muito mais histórias aqui do que eu tive. Aqui eu fiz pós-graduação, 2 pós-graduações, né? Então eu tenho muito mais história na cidade. E casei, tive filha, perdi uma, Deus levou, tive nossa segunda. Eu tive muito mais história em Sorocaba em menos de 15 anos do que há mais de 30, quase 30 em São Paulo. Deve ter alguma missão aí, desejo que você consiga colocar toda essa pujança, né? Essa vontade de vencer na política para o bem da sociedade, que é que nós precisamos de homens bem intencionados, né? Para levar um país aonde o Brasil vai ser já, né? Já está destinado a ser uma nave-mãe, cairá sobre a terra, né?
a mandato de Deus, para que nós sejamos aqui uma grande liderança mundial e um povo que viva realmente na prosperidade, porque o Brasil, infelizmente, vive na pobreza, né? Infelizmente. Exatamente. Né? São poucas as pessoas que têm o prazer de viver a vida com abundância aqui né? As pessoas se contentam com muito pouco aqui porque não conhecem o muito. Quem conhece o muito não se contenta com o pouco. Sim. Certo? Perfeito. Querido, obrigado, Dylan. Sucesso para você. Luz e paz, sempre. Prazer aqui, para nós. Tá bom? Um abraço para todo mundo lá da sua igreja adventista. Adventista ou Batista? Batista, né? Batista. Tá bom. Sucesso para você, muito obrigado pela audiência. Ruivo Casting hoje falando sobre o plano diretor, misturamos todos os assuntos aqui, foi uma loucura, não falou, né? Mas enfim, é só para dar uma pincelada do plano diretor que deve concluir em... Quando que conclui? O prazo final para nós votarmos, a gente tem um prazo de até novembro o projeto vir para a Câmara para votação. O projeto final. Certo. Né? Se nós concluirmos antes, ele pode vir antes, mas o projeto final é votação em novembro. Em novembro, né? E aí são as regras que serão ditadas nos próximos 10 anos na cidade de Sorocaba. E para você que nos acompanha, meu muito obrigado, muita luz e paz. Lembre-se sempre de viver a vida no presente, porque não existe futuro e o passado já se foi. Tá bom? Plante bem e lembre-se que a plantação é uma opção do que você quer plantar, mas a colheita é certa. Até amanhã.